Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Black Clover, A Besta e a Espada, Parte 4. Magia de criação de bronze, bola de canhão Sec Magnum. Quase num instante a multidão viu uma cúpula transparente aparecer ao redor de Sec. A cúpula formou um conjunto de canhões ao seu redor e pegou todos de surpresa. Bem, capitães? Sec pensou enquanto olhava para eles. Vocês gostam da minha magia? Ela é bronzeada e me protege enquanto dispara balas mágicas. É ataque e defesa ao mesmo tempo. Ele logo se voltou para Asta enquanto ainda permanecia ali calmamente. Isso bloqueará todos os seus ataques idiotas, que mostrarão meus poderes defensivos. E então acabarei com você quando você estiver esgotado. Ele logo piscou para Asta. Não há necessidade de se conter. Vem até mim, Bah. Coisa certa. Asta logo disse ao ser surpreendido pelo tom de voz. O grimório de Asta logo apareceu na frente dele, iluminado por uma luz vermelha familiar. Ele puxou a lâmina das páginas antes de se preparar e respirou fundo. Nos segundos seguintes, Asta atacou Sec com força total. Antes que ele pudesse piscar e em um instante ele quebrou a cúpula com um único golpe e isso o nocauteou em questão de segundos, a partida acabou. Todos, até mesmo os capitães Pluck e Fafnar, pareciam chocados, enquanto Feodora e Yuno sorriam com isso. A expressão de Pris se iluminou quando ela não pôde deixar de sorrir também. Asta! Feodora aplaudiu. Maneira de chutar sua bunda. Asta! Pris disse antes de pensar. Ele é realmente incrível. Estou muito feliz por ter conhecido alguém como ele. Aquele garoto, ele também tem magia de espada. Pluck perguntou em sua cabeça. Não, isso está errado. Eu não sinto nenhuma mana dele. Nem um pouquinho. Isso agora. Poderia ser. Foi antimagia. Asta logo colocou a espada por cima do ombro enquanto se elevava sobre Sec. Ao contrário de você, não vou me juntar aos cavaleiros mágicos. Então não tenho que trabalhar tanto e relaxar. E torne-se o próximo rei mago. A multidão ficou sem palavras porque a luta terminou tão rapidamente, a maioria deles sentiu que precisava examinar seus olhos, já que não esperavam que isso fosse o resultado de uma briga com alguém sem magia. Ele passou pelo feitiço dos caras como se não fosse nada. Isso foi mesmo mágico. Ele é realmente apenas do interior. Essa espada é mágia. Ele disse que estava indo para o rei mago? Asta! Pris logo aplaudiu ao bater palmas. Isso foi ótimo. Que maneira de mostrar a ele quem é o baixinho. Feodora aplaudiu. Eu não sou tão baixo. Asta gritou enquanto olhava para Feodora. Yuno sorriu com isso enquanto pensava consigo mesmo. Eu sou o único que vai vencer você, Asta. Lá em cima, os capitães ficaram impressionados com o que Asta acabou de fazer, quando alguns de seus camaradas começaram a conversar entre si. Uau! Ei, corajoso! Você viu isso, certo? Fafnar perguntou. Ele apenas balançou aquela espada como se não fosse nada. Fafnar ficou chocado ao ver que Pluck estava murmurando para si mesmo enquanto tentava processar o que aconteceu. Ei! Fafnar disse, enquanto sacudia Pluck. Você acha que foi magia de espada que ele acabou de fazer? Pluck respondeu como se estivesse atordoado. O quê? Sim, claro. Por que você fez uma pausa? Fafnar perguntou enquanto inclinava a cabeça. Finral pensou um pouco. Talvez ele tenha usado alguma forma de magia de criação? A julgar pelas outras partes dos exames, não parecia que ele tinha qualquer poder mágico. Não. Yami disse enquanto dava uma tragada. Ele não usou nenhuma magia. Com isso eles olharam surpresos para o capitão. Pluck não pôde deixar de exclamar quando seu queixo caiu. Sério. Yami olhou para Asta quando ele havia retornado para onde Feodora, Pris e Yuno estavam. Enquanto ele parecia estar discutindo com a jovem de cabelo ruivo laranja e Pris estava entre eles para tentar acalmá-los. Na verdade, Yami começou a pensar, talvez não seja que ele esteja usando magia. É que ele não tem nenhum poder mágico. Pensando bem, eu não senti nenhum tipo de magia vindo dele antes. E ainda assim ele quer ser o rei mago, hein? Ele não pôde deixar de rir consigo mesmo. Parece que temos um estranho em nossas mãos. Pris não pôde deixar de abraçar Asta enquanto ela pulava no lugar e segurava suas mãos. Isso foi tão legal, Asta. Você continua acabando com minhas expectativas. Ei, não foi grande coisa. Asta disse timidamente enquanto esfregava a nuca. Do que você está falando? Isso foi um grande negócio. Pris disse com um sorriso. Fiquei preocupado por um segundo, mas você pegou todo mundo de surpresa. Inclusive eu. Asta não pôde deixar de ficar vermelho ao sorrir com o entusiasmo de Pris. Embora não tenha demorado muito até que um certo pensamento lhe ocorreu. Isso me lembra. Asta disse enquanto olhava para Feodora e Yuno também. O que vocês vão fazer? Eu realmente não me importo. Yuno respondeu. O mesmo comigo. Feodora disse, se alguém quiser lutar comigo, então eu deixarei. Eles apenas me darão uma passagem só de ida para um esquadrão de cavaleiros mágicos. Sim, parece certo. Asta disse sem jeito. E você, Pri? O que você vai fazer? Pris riu nervosamente. Isso ainda não tenho certeza. Eu sei que eles disseram para formar dupla com alguém, mas... Ela olhou em volta na multidão enquanto os magos iam e levavam Sec para o lado para curá-lo. Não é como se isso fosse acontecer tão cedo. Eu perguntaria ao Feu ou ao Yuno, mas sinto que isso seria trapaça, sem falar que a foice ainda não voltou. Seriamente? Asta disse antes de sussurrar. Espere aí, e o seu truque? Você não pode usar isso para ajudá-lo? Sim, quero dizer, não deve ser muito difícil. Feodora acrescentou. Mas ele disse que precisamos usar nossos grimórios. Pris disse, a última vez que verifiquei, tudo o que fiz não faz parte do grimório. Ela gemeu. Não existem exatamente regras contra não usar um grimório. Ela disse a ela. Ela não está errada. Yuno acrescentou.
O que eu vou fazer? Pris disse. Nesse ritmo, serei o único que restou sem um sparring. Ei você! Uma voz que parecia um pouco rouca disse. Os 4 olharam e viram que era um jovem que chamava a atenção deles. O jovem tinha mais ou menos a idade de Asta, Feodora e Yuno, já que seu cabelo era curto e preto com algumas mechas grisalhas. Tinha sido espetado e seus olhos estavam vermelhos. Ele usava um moletom verde escuro com mangas curtas e uma luva preta sem dedos na mão direita. Ele usava um short marrom escuro com botas de trabalho marrons, que parecia um pouco desgastado, pois havia bandagens e remendo segurando-o. Pris pôde ver que todo o seu braço esquerdo estava envolto em um conjunto de bandagens, e sob o olho esquerdo ele tinha uma cicatriz e outra ao longo da bochecha direita. Ele era alto, como se fosse da altura de Yuno, já que a maior parte de seu cabelo cobria seu olho esquerdo, e ele parecia ter uma espada embainhada nas costas. Se você precisar de um parceiro de treino, você pode formar dupla comigo. Ele disse, ligeiramente curvado e com as mãos nos bolsos. Essas pessoas por aqui não parecem nem um pouco divertidas para mim. Nem mesmo a realeza, e isso quer dizer muito. Que diabos você deveria estar? Feodora perguntou a ele. Karazuarai. O menino respondeu enquanto limpava o ouvido. E esse seu amigo baixinho parece mais interessante que os outros. Ele logo gesticulou para Asta. Eu teria lutado com esse cara aqui, já que ele também me interessou, mas aquele idiota risonho e assustador já me venceu. São regras, eu acho. Karazuarai? Asta disse. É um nome muito interessante que você tem aí. Eu recebo muito isso. Ele disse. De que vila você é? Yuno perguntou. Alguma aldeia da qual você provavelmente nunca ouviu falar. Karazu disse antes de se virar para Pris. Tem um nome batata frita? Pris foi retomado por seu apelido antes de ela responder. Sou Primrose Vera da vila de Age. Ela estendeu a mão para ele. Prazer em conhecê-lo, Karazu. Sim, sim. Karazu disse enquanto apenas batia na mão dela, afastando-a um pouco. Escute, faça-me um favor, e não torne isso chato, e não torne a luta meia boca. Eu não vou me conter e não há razão para que você não deva fazer isso. Você pensa em fazer com que pareça fácil, digamos apenas que você se arrependerá depois. Ele logo colocou seu rosto perto do dela e disse, entendeu? Pris só conseguiu acenar com a cabeça antes de sair para contar a um dos magos, deixando os 4 atordoados. Bem, acho que isso cuida do meu parceiro de treino então. Pris disse sem jeito enquanto entregava sua bolsa carregando Adriet para Asta. Isso é ótimo, Pri. Asta exclamou com um sorriso. Agora você não precisa se preocupar com nada. Isso é seu ganhar. Prisma disse nervosamente. Você vai se sair muito bem, eu sei disso. Ele disse enquanto lhe dava um tapinha no ombro. O que houve com aquele cara? Feodora disse. Ele não parece o tipo do reino Clover. Você quer dizer como você? Yuno disse, ganhando um olhar furioso de Feodora enquanto rosnava. Você é engraçado. Ela disse com um sorriso de escárnio. A área logo foi esclarecida quando a próxima partida estava pronta para começar. Karazu e Pris entraram no ringue enquanto a multidão começou a murmurar um pouco, particularmente sobre quem tinha sido o oponente do Pris. Não é esse o estrangeiro que está perambulando pela capital? Puta merda, já vi esse cara antes. Ele é o feitiço da má sorte. Espere aí, você quer dizer aquele ladrão que apareceu há 2 anos? Por que ele está aqui no vestibular? Primeiro temos um assassino do reino Diamond, e agora isso. Aquela garota vai ter a bunda entregue em uma bandeja de prata. Ele não é chamado de feitiço da má sorte à toa, sabe? Os capitães olharam para o jovem chamado Karazu enquanto ele parecia estar fazendo alongamentos e esticando os dedos. Eles até deixaram um ladrão entrar para fazer os exames? Finhal disse um pouco chocado. Isso é surpreendente. Pluck disse enquanto coçava a cabeça. Diga, ele não é do mesmo lugar onde você nasceu? Até o nome dele soa estranho. Yami disse enquanto dava uma tragada. Não consigo entender. Pluck disse enquanto sua sobrancelha se contraía. Você não está levando isso a sério, está? Magos prontos. O árbitro logo disse. Pris olhou para os pequenos espíritos em sua capa enquanto sussurrava. Vocês deveriam aguentar firme. As coisas podem ficar um pouco difíceis. Os pequenos espíritos rastejaram para dentro de sua jaqueta antes que ela olhasse para Karazu enquanto ele estalava o ombro e o pescoço. Ei, Karazu, Pris disse, chamando sua atenção, que o melhor mago vença, ok? Qualquer que seja. Ele disse fazendo-a estremecer um pouco. Comece a partida. O árbitro logo gritou. O prisma foi retirado quando Karazu pegou a lâmina em suas costas. O grimório em sua bolsa brilhava em uma cor arroxeada clara quando ela percebeu que seu grimório parecia ter a silhueta de um corvo. Ele sacou que parecia ser uma lâmina longa, pois até parecia ter brilhado em roxo ao levar a multidão de volta. Que tipo de espada é essa? Pris exclamou em sua cabeça. Não é como os que eu uso. Ou os de Asta, aliás. Foi então que Karazu deu o primeiro passo quando o grimório virou as páginas. Magia de maldição, barra de contragolpe. Com um golpe de sua lâmina surgiu um raio roxo. Pris soltou um grito antes de pular para fora do caminho, atingindo o pilar atrás dela. Embora para sua surpresa, o pilar caiu em sua direção. Uau! Ela exclamou enquanto rolava para fora do caminho quando atingiu o chão. Caiu em ela. Asta gritou surpreso. Aconteceu de fazer isso. Feodora gritou. Eu não acho. Yuno disse. Pris notou que o pilar atingiu sua perna por pouco enquanto ela saltava. Isso quase me matou. Ela disse chocada. Se eu não tivesse percebido antes, eu teria. Magia de maldição. Fúria do gato preto. Desta vez Karazu girou sua lâmina quando um raio circular veio em sua direção. Desta vez a atingiu. Embora ela tenha ficado surpresa ao ver que não tinha nenhum corte recente ou ferimento de qualquer tipo. Não me machucou? Ela pensou enquanto sentia seu corpo. Mas isso me atingiu agora há pouco. Eu não deveria pelo menos ter um ferimento em mim? Agora que penso nisso, nem doeu. Prepare-se, batata frita. Ele disse antes de atacá-la com a lâmina na mão. Aqui vem eu.
Pris saltou, mas assumiu sua postura. Ele é rápido. Isso é ruim. Não consigo me esquivar. Tenho que blow. Assim que ela colocou o pé de lado, ela caiu repentinamente ao pisar em algo sob seu pé. Ela logo sentiu o cabo de sua lâmina acertá-la no rosto, fazendo a multidão pular enquanto Asta, Feodora e Yuno se encolheram. Ah, eles disseram que parecia que sentiam isso. Pris conseguiu se equilibrar enquanto virava para trás, embora tivesse um hematoma perceptível na bochecha. Ok, eu deixo você tomar essa chance. Pris disse enquanto corria em direção a ele, pronta para atacá-lo de frente. Mas isso não vai acontecer nem um segundo de banana? Pris se viu virando para cima ao tropeçar repentinamente em uma casca de banana. Karazu logo a chutou no ar, fazendo-a bater no pilar atrás dela. De onde veio essa casca de banana? Asta gritou em estado de choque. Espere, essa magia, Feodora disse olhando para Karazu. Não me diga. Deve ser isso. Yuno disse, tirando a mesma conclusão. Os membros do Touros Negros pareciam estar em choque enquanto observavam o progresso da luta. Isso é magia de maldição, não é? Luke perguntou. Sim, você está certo. Fafanar perguntou. O que isso faz de novo? Basicamente, sua má sorte se torna a sorte do lançador. Ouvi dizer que é um tipo raro de magia. Luke respondeu. Ele deve ter feito algo com aquela garota agora há pouco. Fafanar pareceu chocado com isso, mas ele não lançou um feitiço para fazer isso antes, certo? Yami disse enquanto observava atentamente como Karazu lutava. Ah, não, ele fez isso. Esse primeiro ataque foi para pegá-la desprevenida, para que ela não pudesse ler seus movimentos e ter tempo de se preparar para o outro que ele tinha na manga. É muito inteligente da parte dele. Finhal disse, ainda me pergunto por que um ladrão está aqui para tentar entrar nos Cavaleiros Mágicos. Yami respondeu, quem sabe? Luke disse com um suspiro. Sério, como você é capitão? Pris sentiu-se sendo jogada para o lado enquanto rolava pelo chão antes de conseguir se virar enquanto estava de pé. Assim que ela fez isso, seu grimório caiu da bolsa, pois ela não pareceu notar a princípio. Esse cara é bom. Pris pensou consigo mesma. Como vou vencê-lo, se ele tem magia de azaração? Ei, ela ouviu Karazu dizer, fazendo-a pular, aquele livro no chão é o seu grimório, não é? Foi então que ela percebeu que seu grimório estava no chão. Ela rapidamente levantou do chão enquanto segurava como se sua vida dependesse disso. Eu não vejo aqueles sem magia conseguirem um grimório, muito menos um grimório de 5 folhas. Karazu logo disse, sempre pensei que fossem aqueles que você ouviria nas histórias. Pris pareceu surpreso com isso. Você sabe, eu não tenho magia? Ela perguntou surpresa. Eu ouvi você conversando quando você estava tendo seu colapso mais cedo. Ele disse, não foi tão difícil de montar depois que não consegui sentir nenhuma mana sua ou de seu amigo. Ele logo veio até ela a toda velocidade, fazendo-a se mover e desviar de sua lâmina. Quando ela foi atacar, um tijolo solto caiu em cima de sua cabeça, fazendo-a tropeçar antes que Karazu a acertasse novamente, embora desta vez no estômago, pois Asta, Feodora e Yuno não puderam deixar de recuar novamente. Isso é apenas abuso agora. Feodora disse. Ela tem que usar seu grimório, como fez antes. Yuno disse. Mas ela disse que estava tendo problemas para tirar aquela foice. Feodora disse. Prisma. Asta disse com um pouco de preocupação. Pris pegou seu livro novamente enquanto segurava perto de seu corpo enquanto se preparava novamente quando Karazu preparou sua arma mais uma vez. Qual é o problema? Karazu disse enquanto se aproximava dela. Se você quer me vencer, então é melhor se apressar e usar aquele seu grimório. Pris recuou um pouco enquanto ela apertava seu grimório. Mas você sabe que não posso. Ela disse a ele. Você mesmo disse, eu não tenho nenhuma magia. Pelo menos não mais. Ela pensou consigo mesma enquanto tinha uma aparência melancólica. E daí? Karazu disse, isso não deveria impedi-lo de lutar, deveria? Com certeza não impediu seu amigo. Pris foi levado de volta por esse tipo de coisa, antes que ela se esquivasse de outro de seus ataques. Desta vez ela se firmou. A realeza e até mesmo os plebeus estão realmente me entediando. É difícil acreditar que eles não são uma, mas 2 pessoas sem magia aqui, é um verdadeiro deleite. Embora eu gostaria de ver porque você recebeu um grimório de qualquer maneira. Mais uma vez, Pris pareceu um pouco chocado, assim como alguns dos capitães, pois não conseguiam acreditar no que acabaram de ouvir. Você não me escolheu, só para ter uma vitória fácil? Prisma disse surpreso. Dê-me algum crédito. Ele disse enquanto girava sua espada, eu não sou como o idiota que seu amigo matou. Ao contrário daquele cara, vejo que há potencial em você e não subestimo as pessoas que quero. Para lutar. Então vá em frente, ele preparou sua espada novamente. Use seu grimório para me vencer. Pris olhou para o livro enquanto olhava para a capa, já que a multidão estava confusa sobre o que estava acontecendo. Mas ela começou a dizer, mas eu não posso. Não sei como. É por isso que você está aqui, não é? Ele disse, para aprender como usá-lo. Sua lâmina logo brilhou roxa novamente enquanto ele preparava outro feitiço, magia de maldição, corte contra golpe. Ela viu outra onda de luz roxa vindo em sua direção, pois desta vez ela não conseguiu evitar a explosão ao atingir o chão com força. O capuz quase caiu de sua cabeça enquanto ela fazia o possível para mantê-lo onde estava, para que ninguém pudesse ver suas orelhas. Um conjunto de tijolos caiu em sua direção enquanto ela era rápida em evitá-lo no momento em que ele preparava seu outro feitiço. Pris evitou mais uma vez quando ela foi atacá-lo de frente, desta vez, pois ele foi capaz de bloquear seu ataque. Mesmo que ele tenha dito que eu deveria usar meu grimório, ela começou a pensar, antes de ser atingida no rosto pela arma dele, eu não posso. Yuno e Fel pegaram seus grimórios. Pris tentou evitar um ataque, mas ela se viu perdendo o equilíbrio repentinamente antes de bloquear a cabeça do ataque de Karazu. Acho que não posso fazer isso, afinal. Ela pensou, isso não é como o que aconteceu 6 meses antes. Não posso explorar isso como eles podem. Eu nem sei o que foi que tirou aquela foice. Não é assim.
Truque estranho que posso fazer. Não consigo. Ela foi repentinamente virada de repente antes de cair de costas com força. Ela não conseguia evitar o próximo ataque de Karazu, pois ele estava prestes a derrubar sua lâmina sobre ela para atingir seu ombro. Eu não posso fazer isso. Ela pensou ao encontrá-la, os conselheiros do meu pai estavam certos. Eu sou um Prisma foi trazido de volta à realidade quando ela ouviu o som da voz de Asta. Ela olhou ao ver que Asta estava olhando diretamente para ela, seus olhos cheios de determinação e esperança. Você ainda não terminou. Ele gritou. Você ainda pode lutar. Você tem a magia mais forte de todas, lembre-se. Você ainda pode virar isso. Só não perca de visão pelo que você está lutando. Os olhos de Pris se arregalaram ligeiramente, pois ela não pôde deixar de lembrar o que aconteceu então. Como ela poderia esquecer uma coisa dessas? Se ela não tivesse intervindo naquele momento. Se ela não estivesse lá para ele, como ele fez por ela quando o homem a machucou, nenhum dos dois não estaria aqui. Inferno, ela não estaria aqui se não fosse por ele, se não fosse por nenhum deles. Ela não podia jogar tudo fora, não depois de tudo pelo que trabalharam. A expressão em seu rosto mudou porque ela não percebeu que seu livro havia começado a brilhar. Ele tem razão. Ela pensou, Asta está certo. Não posso parar aqui. Mesmo que eu não tenha mais minha magia, tenho algo que eles nunca vão tirar. Minha força para continuar. Para surpresa de todos, Pris pegou a lâmina em suas mãos. Eles podiam ver o sangue escorrendo de suas mãos enquanto isso levava Karazu de volta. Finhal exclamou. Ela acabou de... Idiota. Luke acrescentou. Isso pode facilmente cortar alguém. Por que ela correu esse risco? Yami assobiou ao dizer. Essa garota tem coragem. Minha magia de azar. Karazu pensou. Não me diga que já passou para ela. Pris logo se levantou, até que finalmente se levantou. Vou descobrir o que aconteceu com as pessoas que amei. Vou encontrar minha casa novamente. Vou recuperar minha magia. Vou passar neste exame. Ela soltou um grito agudo enquanto sua voz ecoava por toda a área. A força do grito empurrou Karazu para longe enquanto ele soltava um grito de agonia enquanto tapava os ouvidos. Todos na multidão fizeram o mesmo, pois podiam sentir seus ouvidos zumbindo. Ai, meus ouvidos! Finhal gritou. O que é que foi isso? Fafanar exclamou. Isso foi um feitiço. Luke gritou não. Nenhum humano pode fazer isso. O grimório de Pris começou a flutuar enquanto brilhava com um brilho vermelho familiar, fazendo todos pularem. Meu grimório. Pris disse, chocado e admirado. Finalmente está respondendo a ela. Yuno disse. Já estava na hora. Feodora aplaudiu. O grimório virou para uma determinada página antes de começar a revelar uma passagem. No entanto, ela ficou surpresa ao ver que as palavras não preenchiam a página. Na verdade, ele tinha apenas 4 linhas na página. Ela viu que a língua não era como a língua nativa com a qual os reinos não estavam acostumados, embora Pris conhecesse o idioma muito bem. Esta é, ela disse suavemente, a linguagem dos demônios? Por que está? Ela deu apenas uma olhada nas palavras e, embora tivesse sido estranho, ela as entendeu. Ela se viu pronunciando as palavras em voz alta. Sem que ela soubesse, a cor de seus olhos mudou para branco à medida que suas pupilas se tornavam estreitas e finas. Sombras revelam tua forma. Deixe seu poder ajudar. Desvie a fome. Traga-me a vitória hoje. O livro de repente brilhou com mais violência, parecendo tirar Pris de seu transe enquanto seus olhos voltavam à cor natural, e isso levou Karazu de volta enquanto ele se recuperava do ataque. Todos no Coliseu assistiram quando uma arma apareceu em suas páginas. Para Asta, Yuno e Feodora, no entanto, era uma arma com a qual todos estavam familiarizados quando viram um familiar crânio de dragão onde a lâmina se conectava à base. É a foice dela. Asta comemorou. Ela pegou a foice. Uau! Feodora aplaudiu. Muito bem, pilha curta. Karazu não pôde deixar de sorrir. Bem, que se dane. Ele riu, demorou bastante. Os capitães pareceram chocados ao verem a foice aparecer em suas páginas quando notaram a caveira e como ela brilhava com um brilho assustador. Aquela garota Nozel disse. Ela usou um encantamento? N de jeito nenhum. Luke disse enquanto suava. Eles são 2 usuários anti-magia aqui? Charlotte disse. O grimório dela era quase como o último participante. Fegorion acrescentou. Exceto que ao contrário dele, o dela é limpo. Jack não pôde deixar de rir ao comentar. Que ela será perfeita para o meu time. Yami discutiu com o capitão. Ei, é um pouco cedo para chamar a atenção, vara de feijão. O que foi isso, idiota? Jack disse com um olhar furioso. Yami respondeu. Você me ouviu. Agora, acalmem vocês dois. William disse. Haverá muito tempo para discutir o assunto mais tarde quando a identidade dela for confirmada. Ele logo olhou para a garota enquanto ela olhava para a foice com tanta admiração. Agora, Alteza. O que você fará agora? Pris estendeu a mão para a foice enquanto ela flutuava na frente dela, embora no momento em que seus dedos tocaram a base. Ela se viu batendo forte no chão, quase quebrando seu braço só com o peso da arma. O chão havia rachado ligeiramente com a força. A maioria dos queixos da multidão aparentemente caíram com isso, já que nenhum deles sabia o que dizer. Bem, disse Klaus enquanto arrumava os óculos, isso foi inesperado. Luke não pôde deixar de gritar confuso. Como ela pode carregar algo tão enorme? Pris se levantou do chão enquanto Asta, Feodora e Yuno observavam enquanto ela começava a se debater ao tentar pegar a foice. A maior parte da multidão, e até mesmo Karazu não pôde deixar de olhar para ela sem jeito. Pris pegou a foice pelo cabo enquanto tentava ao máximo pegá-la do chão, embora eles vissem que ela mal se movia. Ei, Pri! Asta logo gritou sem jeito. O que você está fazendo? Pris respondeu enquanto ela estava se esforçando. Eu não consigo levantar. Ela grunhiu novamente quando eles viram que seus braços estavam tremendo. O que ela quer dizer com ela não consegue levantá-lo? Feodora exclamou enquanto bagunçava o cabelo. Mas como? Asta exclamou confusa. Ela conseguiu aguentar bem há alguns meses. Pode ser porque ela ainda não tem controle sobre seu grimório. Yuno raciocinou. O que? Asta e Feodora gritaram.
Pris logo colocou os 2 braços em volta da alça quando ela finalmente conseguiu se mover. Embora seu rosto estivesse praticamente mudando de cor enquanto ela lutava para ficar de pé com a foice na mão, ou mãos, neste caso. Embora não houvesse muitos que pudessem dizer que empunhavam tal arma antes, qualquer um pode ver claramente que ela não a estava segurando da maneira certa. Ok. Ela grunhiu. Eu acho que entendi. Karazu balançou a cabeça. Você não consegue segurar, não é? Ele não. Ela disse enquanto tropeçava. Eu entendi. Ela se viu perdendo o equilíbrio quando quase caiu no chão. Embora tenha se mantido firme, embora ele pudesse ver claramente que as pernas dela estavam tremendo. Tudo, Pris disse com a voz tensa, está sob controle. Nem tudo parece sob controle. Feodora gritou com ela. O que está acontecendo agora? Yuno disse enquanto balançava a cabeça. O Pluk. Fafanar logo disse. Você tem alguma ideia do que está acontecendo? Pluk respondeu atordoado. Não tenho ideia. Você ao menos sabe como usar essa coisa? Karazu perguntou. Oh, claro. Ela respondeu. Eu só preciso ir. Pris se viu girando sem razão quando começou a se inclinar para a direita e caiu enquanto balançava a foice até. Bang. Prisma congelou ligeiramente quando ela sentiu que sua foice havia atingido alguém. Ela olhou e viu que havia acertado a ponta da foice na barriga de Karazu quando ele congelou e deixou cair a espada enquanto engasgava. Para o choque dela e da multidão, ele caiu de lado. Yami foi o único que começou a rir do que acabará de acontecer, pois ganhou alguns olhares estranhos dos outros capitães e até de seus próprios membros. Será que, Asta disse, ela ganhou? Eu acho. Feodora respondeu com um encolher de ombros. Sério? O que aconteceu? Yuno perguntou. Oh meu Deus! Pris exclamou enquanto largava a foice e corria para Karazu enquanto começava a sacudi-lo. Você está bem? Fale comigo. O árbitro pigarreou. Um examine #167 é o vencedor? Ele disse, pois ainda não tinha certeza do que aconteceu. Pris soltou um grito quando ela começou a entrar em pânico enquanto Karazu engasgava. O alguém poderia ajudá-lo. Acho que ele está à beira da morte. Alguns momentos depois que tudo se acalmou, os magos curaram Karazu quando ele foi levado para o lado, enquanto a próxima partida começava. Eles também tomaram a liberdade de tratar os ferimentos que Pris tinha. Ele soltou um suspiro de alívio ao dizer depois que os magos terminaram seu trabalho. Oh cara, eu realmente pensei que minha magia de maldição iria realmente me matar. Pris sentou-se ao lado dele enquanto baixava a cabeça. Sinto muito. Sinto muito. Pensei que poderia segurar aquela foice, mas não queria bater em você com ela daquele jeito. Karazu acenou com a mão enquanto respondia. Está tudo bem, mas caramba, não tive uma luta justa no final. Isso é uma merda. Sinto muito. Pris disse, quase batendo a cabeça no chão. Pare de se desculpar. Ele disse a ela enquanto sacudia sua testa. Está começando a ficar irritante. Bem, fora isso, Asta disse. Pelo menos você conseguiu passar Pris não pôde deixar de corar de vergonha. Bem, não era exatamente assim que eu esperava, mas... O que está feito, eu acho. Yuno disse. Tem certeza que vai ficar bem? Feodora perguntou. Aquela foice atingiu você com muita força no estômago. Já lidei com coisas piores. Ele apenas respondeu enquanto examinava sua lâmina. Posso aguentar um golpe bem forte. Pris riu sem jeito enquanto girava os polegares. Ela ainda podia ouvir as outras pessoas falando sobre ele, embora Karazu parecesse não se importar com isso. Ei, então ela começou a dizer sem jeito. Eu não pude deixar de notar mais cedo. Todas essas pessoas continuaram chamando você de ladrão. Isso é realmente verdade? Karazu esfregou a nuca enquanto respondia. Para que conste, na verdade, não mato pessoas para pegar o que quero. Só pego o que preciso e nada mais. Acho que está tudo bem você não ter matado pessoas, mas isso ainda está errado. Asta disse, você não deveria sair por aí roubando das pessoas. Não posso exatamente pagar pela minha comida quando não tenho nenhum Yulis para gastar agora, não posso? Karazu disse a ele com um tom de voz presunçoso. Para um cara que quer ser o rei mago, você não é exatamente inteligente, não é? Parece um pouco duro. Asta murmurou um pouco, pois não pôde deixar de fazer beicinho. Embora ele esteja certo. Yuno disse, ganhando um olhar furioso de Asta. Disseram que você também é estrangeiro. Pris disse, isso significa que você veio do outro lado do oceano? A expressão nos olhos de Karazu mudou quando seus olhos ficaram cheios de solenidade. Ele olhou para o chão enquanto respondia, venho de um lugar do qual você nunca ouviu falar. Fim da história. Sem ofensa para você, mas Feodora disse, o que um ladrão como você está fazendo em um lugar como este? Você quer ganhar algo dos cavaleiros mágicos? Karazu encolheu os ombros com isso, na verdade não. Os exames de admissão pareciam interessantes. Eu estava entediado demais, então decidi fazer isso de uma vez. Os 4 pareciam chocados com esse tipo de coisa. Eles tinham seus próprios motivos para estarem ali para fazer os exames, embora nunca pensassem que alguém estaria lá, só porque estavam entediados. Certamente foi estranho, para dizer o mínimo. E você, batata frita? Ele disse enquanto olhava para Pris. Mesmo que você tenha tido problemas para usar seu grimório, o que você acha que está fazendo em um lugar como este? Pris ficou um pouco nervosa ao responder. Bem, isso é. Antes que ela pudesse terminar a frase, uma voz surgiu sobre eles. Com licença, por acaso seu nome é Yuno? Os 4 se viraram e viram que 2 pessoas haviam se aproximado deles. Um deles era um jovem com longos cabelos loiros, presos em um longo rabo de cavalo e com a franja virada para a esquerda. Seus olhos eram verdes e usavam um chale branco e pequenos brincos. O outro tinha cabelo castanho curto e olhos verdes água. Como ele usava uma camisa de colarinho azul com uma jaqueta branca e um conjunto de calças marrom claro e sapatos pretos, pois parecia ter um emblema na forma de uma tartaruga com asas. O jovem de longos cabelos loiros disse, enquanto brincava um pouco com a franja, não pude deixar de notar que você estava tendo dificuldade em encontrar seu oponente.
Ele disse, por que você não forma par comigo? E que tal você formar dupla comigo? O homem ao lado dela disse, parecendo um pouco alegre com Feodora, podemos ir atrás dele se você quiser. Feodora não pôde deixar de lançar-lhe um olhar cético enquanto dizia a contragosto, tudo bem. Yuno, por outro lado, não respondeu ao jovem loiro enquanto ele se afastava da parede. Feodora congelou um pouco ao sentir a mão dele em sua cabeça, fazendo-a ficar vermelha enquanto rosnava um pouco. Pris e Asta pareciam um pouco confusos sobre o porquê de Feodora parecer envergonhado antes de seguir seu oponente. Eles podiam ouvir a multidão conversando novamente. Ei, aquele cara não é o Salim. Você quer dizer da família Apshas? Sem chance. O jovem chamado Salim deu uma risada suave quando Yuno percebeu que o sorriso em seu rosto era desonesto. Você pode ter sido escolhido por um 4 folhas, mas não é nobre. Ele disse a ele, vou mostrar o quão abaixo de nós, nobres, você está tanto em status quanto em poder. Ah, e claro, em riqueza também. Assim, os dois ficaram prontos para lutar entre si depois de terem acertado tudo. Asta, Pris e Feodora olharam para a partida em questão. Magos prontos. O árbitro disse antes de acenar com a mão, comece. Salim não pôde deixar de rir ao pegar seu grimório. Você deveria saber que é uma honra poder lutar contra alguém tão grande quanto eu, Salim de Apshas. Volte para sua aldeia. Feodora não pôde deixar de rosnar com isso enquanto apertava a mão em seu braço, aquele podre. Ela disse enquanto rosnava. Feopris disse, colocando a mão em seu braço. Yuno vai ficar bem. Asta tranquilizou, tenho certeza disso. O grimório de Salim brilhava com um brilho azul claro. Vou pelo menos tratá-lo com um ataque de nobre. O deus da iluminação Salim. Yuno pegou o seu próprio grimório que brilhava com um brilho verde. Uma bola de luz logo apareceu, quase o cegando. Raios perdidos pareciam ter ricocheteado no chão e no céu. A maioria das pessoas teve que se afastar das faíscas. Até mesmo o chão tremeu sob seus pés quando algumas pessoas quase tropeçaram. Yuno ficou ali calmamente enquanto abria seu grimório, mesmo quando o raio quase o atingiu. Vou até pagar pela sua viagem de volta para casa. Salim disse provocativamente. Com um simples movimento de sua mão, a bola de luz foi em sua direção, porém, magia do vento, Yuno logo disse, tornado imponente. Em um instante e com um simples aceno de mão, um tornado apareceu bem na frente de Yuno. Ao bloquear a bola de luz, o chão parecia ter tremido com mais força quando colidiu. A próxima coisa que Salim percebeu foi que ele estava voando no ar e ficando chocado com sua própria iluminação. E assim o tornado e os relâmpagos desapareceram quando Salim caiu no chão. Todos puderam ver que ele havia sido nocauteado. O examinado 164 é vitorioso. O árbitro disse. A maior parte da multidão ficou em choque com isso. Algum idiota matou um membro da realeza? Isso é insano. Não admira que ele tenha recebido um grimório de 4 folhas. Asta e prismas caíram enquanto Feodora permaneceu sem graça, assim como Karazu. Isso foi, Pris começou a dizer antes que seus olhos praticamente se iluminassem. Tão legal. Você está me dizendo. Asta disse, foi incrível. Típico saber tudo. Feodora disse com um estalar de língua. Como sempre, ele tem que ir e se exibir. E aqui eu pensei que os nobres eram aqueles com magia poderosa. Karazu disse com um sorriso divertido. Não faz mal estar errado, de vez em quando, pelo menos. Incrível. Gordon murmurou para si mesmo. Eu também quero ser amigo dele. Fluke não pôde deixar de estremecer ao dizer ao seu camarada. Não sei o que você disse, mas isso está me dando arrepios. Ele realmente tem o mesmo controle que a mãe tinha. Pris disse enquanto os pequenos espíritos pareciam tão animados quanto ela. Ele tem muita sorte de ter um grimório de 4 folhas. Eu sei direito? Asta disse. Esse é meu rival para você. Sim, estamos todos impressionados. Feodora disse dando um tapinha na cabeça dos dois. Ei, Feu. O jovem de cabelos castanhos disse com um sorriso estranho e perturbador no rosto. Estamos de pé. Fedora rosnou enquanto olhava para ele. Chame-me assim sem meu consentimento novamente e você estará morto. O jovem riu. Você é engraçado para um assassino. Feodora rosnou antes de dar um passo em direção ao centro, depois que alguns magos tiraram Salim. Ela passou por Yuno, mas foi parada quando sentiu a mão dele em seu ombro. Tome cuidado. Ele disse a ela. Feodora bufou ao dizer com um sorriso malicioso, já que havia tirado a mão dele antes de caminhar em direção ao centro. Você esqueceu com quem está falando? Não sou tão desajeitado quanto Dum. A multidão começou a falar novamente. Ei, olha, é o Dak. Ele está brigando com aquele assassino? Ele é louco. Ele está pedindo um desejo de morte? Ele está sempre mordendo mais do que pode mastigar. Não parece que o público goste muito daquela garota. Finral disse. Bem, ela é de uma família de assassinos do reino Diamond. Fafnar disse, eu não deveria ficar surpreso, já que a família dela matou muitos cavaleiros mágicos, até mesmo capitães anteriores, pelo que eu vi. Luke acrescentou, o fato de ela estar fazendo o exame no reino Clover é realmente preocupante. Yami disse enquanto dava uma tragada, especialmente com um sobrenome como o dela. Se for esse o caso, um de nós não deveria pelo menos tentar impedir isso? Finral perguntou curioso. Ela realmente poderia matar alguém considerando que é uma assassina. Yami apenas acenou enquanto dizia, algo me diz que ela não é como seus pais. Magos prontos? O árbitro disse. O jovem chamado Dak disse ainda sorrindo. Vamos fazer o nosso melhor, ok, Feu? A sobrancelha de Feodora se contraiu levemente enquanto ela rosnava novamente. Você está tentando me irritar, seu maldito canalha? Começar. O árbitro logo gritou. Assim Feodora deu o primeiro passo ao pegar seu grimório. Magia de criação de gelo. Manoplas da Pantera.
Gelo apareceu em volta de seu braço até o cotovelo. Um conjunto de garras foi visto em seus dedos antes de ela atacar ele. Dak deu uma risada enquanto se esquivava do ataque dela com um passo rápido. Feodora deu um chute quando Dak se esquivou novamente e toda a multidão ficou chocada. Ele é rápido, Asta exclamou, e ele nem usou sua magia ainda. Isso é insano. Pris exclamou quando Adrien soltou um som enquanto Feodora continuava a atacar Dak, apenas para ele escapar novamente. Feodora derrapou no chão enquanto olhava para Dak. Seu maldito idiota! Ela disse, você quer boxear? Dak deu alguns socos antes de piscar para ela e sorrir, colocar em Feu. Feodora estremeceu um pouco antes de rosnar e atacar ele. Ela foi atacá-lo com suas garras, embora ele mais uma vez tenha evitado seu ataque. Só que desta vez ele pegou seu grimório. Magia da terra, montanha ascendente. Dak gritou enquanto enfiava a mão no chão. Feodora viu abaixo de seus pés o chão mudou. Um grande coto logo emergiu ao acertá-la bem no estômago, fazendo-a gritar e se encontrar voando pelo ar enquanto cuspia sua própria saliva. Feu! Asta exclamou. Feodora! Prisma gritou. Feodora bateu com força no chão, embora tenha se recuperado rapidamente enquanto olhava feio. Magia baseada na terra, hein? Magia da terra, Dak filho disse, barragem de ataques. Lanças logo se formaram no chão e disparou em direção a Feodora. Movendo-se como um gato, ela rapidamente evitou as lanças e quase atingiu a multidão, não fosse pelos magos que estavam por perto. Feodora logo atacou de frente enquanto o atacava de frente, finalmente acertando-o, embora ela só tenha conseguido arranhar sua bochecha quando ele a chutou para longe. Roda de estrada magia da terra. Dak gritou. Ele começou a pular e pedras começaram a cercá-lo, então ele começou a formar uma roda enquanto atacava Feodora. Magia de gelo, Feodora disse quando a manopla começou a derreter, muralha do orgulho do leão. Uma parede de gelo apareceu de repente da manopla de gelo que ela manifestou através de sua manopla esquerda, pois foi capaz de bloquear a roda ao estilhaçá-la. Magia da terra, Dak disse, tempestade de terra. As pedras menores ao seu redor de repente formaram pequenas flechas. Todos eles foram arremessados em sua direção, mas ela conseguiu escapar da maioria deles. Alguns deles, por outro lado, conseguiram acertá-la no braço e na perna enquanto ela fazia uma cambalhota. Caramba! Ela exclamou. Dak deu uma risada. Isso não é ruim. Como esperado de alguém da nobreza, muito menos de alguém que nasceu em uma família de assassinos. Você é muito bom, Feu. Feodora se encolheu ao olhar novamente, eu já te disse. Ela logo se levantou do chão. Enquanto voava em direção a ele novamente, não me chame assim como você me conhece. Você é Cristo. Dak sorriu. Magia de criação da terra. Punhos de terra. A terra ao redor dele se transformou em um punho antes que ele agarrasse seu pescoço, antes de bater em seu rosto. Embora ela tenha sido rápida em contra-atacar ao se livrar de seu controle antes de dar um chute em sua cabeça. Dak deu-lhe um soco antes que ela pudesse voltar à posição adequada, quando ele acertou seu queixo com sucesso. Ele logo segurou o braço de Feodora antes de colocá-la por cima do ombro. Ele pulou alto no ar antes de jogá-la no chão, fazendo suas costas arquearem enquanto ela engasgava um pouco antes de cair de lado. Vamos, Feu. Asta aplaudiu. Aguente firme. Levante-se, Feu. Pris gritou. Você conseguiu. Yuno apertou a mão em seu braço, pois ele tremia um pouco. Vamos, Feodora. Ele disse suavemente. Feodora levantou-se enquanto cambaleava um pouco antes. Magia da terra, barragem de ataques. Feodora rapidamente recuou quando duas lanças feitas do chão foram em sua direção e atingiram a parede atrás dela. Feodora riu enquanto limpava o sangue da boca. Ah! Ela disse com um sorriso. Esse truque de novo? Até o Dundum tem uma mira melhor do que é. Feodora congelou quando viu uma única mecha de seu cabelo cair no chão. Seu rosto empalideceu enquanto a expressão em seus olhos parecia ter mudado ligeiramente. A própria expressão de Asta e Yuno mudou quando o queixo de Asta caiu. Oh merda! Ele disse. O Pris disse ao notar que o corpo de Feodora estava tremendo. O que há de errado com Feu? Ah não! Yuno disse enquanto seu rosto se espalmava. Isso não parece bom. Cara Azul comentou. Toda a multidão notou que o corpo de Feodora começou a brilhar com um brilho branco, pois levou todos para trás quando ela começou a rosnar. A manopla de gelo quebrou de repente e se transformou em um conjunto de garras feitas do que parecia ser gelo roxo. Os capitães, bem como seus membros, foram levados de volta. O que Finhal exclamou, a mana dela está aumentando. Luke exclamou, esqueça isso. A atmosfera está mudando. O que é isso? Charlotte exclamou, de onde vem essa mana? Fuegolion disse, esse tipo de coisa, só vi esse tipo de intensidade na minha irmã. Você, Feodora, começou a dizer quando uma mecha de sua franja de repente ficou branca. Seus olhos mudaram de verde claro para um tom de azul gelo, já que suas pupilas logo se assemelharam às de um gato. Uma única presa podia ser vista se formando em seus dentes. Dak disse. Seu desgraçado. Feodora gritou. Ela foi até ele com uma velocidade tremenda fazendo todos pularem. Fúria magia de gelo. Ataque do tigre. De repente, ela atacou Dak com força e rapidez, quase sem dar-lhe tempo para reagir, pois ele não conseguiu bloquear nenhum de seus ataques. Cada um deixou um corte enorme e também cortes antes que ela o lançasse no ar. Uau! Pris exclamou enquanto observava Feodora continuar seu ataque. Seu corpo não pôde deixar de tremer de medo. Assim como Adrien e os pequenos espíritos escondidos em sua capa e jaqueta, eu nunca imaginei que Feu pudesse ficar tão bravo. Sim, sim. Asta disse. Devíamos ter mencionado isso antes. Mas se alguém bagunça o cabelo de Feu, ou a chama de boneca ou bebê, ela acaba acumulando uma enorme quantidade de mana e a libera. Sério? Pris exclamou. Ela realmente pode fazer isso. E você está me contando isso agora.
Confie em mim, Asta disse antes que seu próprio corpo tremesse, pois ele tinha uma expressão de medo nos olhos, enquanto Pris não pôde deixar de estremecer. Eu aprendi isso da maneira mais difícil quando acidentalmente cortei um fio de sua cabeça. Seu pobre menino querido. Pris disse enquanto o abraçava antes de acariciar seus cabelos, enquanto os espíritos acariciavam suas bochechas e Adrien lambia seu dedo. Eu sinto muito. Dak finalmente conseguiu se distanciar antes de começar a usar sua magia da terra, formando outra manopla. Ele tentou dar um soco nela enquanto ela se levantava, mas ela o pegou de surpresa quando pulou alto no ar. Fúria magia de gelo, Feodora exclamou enquanto sua garra de gelo se transformava na cabeça de um leão, rugido do leão. Um raio roxo disparou repentinamente quando as cabeças dos leões soltaram um rugido. Dak rapidamente preparou um escudo quando ele começou a rachar e quebrar. Feodora logo veio em sua direção antes de chutá-lo com força no rosto, fazendo-o voar. Jack comentou, que essa garota tem mais coragem do que a anterior, especialmente aquela magia furiosa dela. Ela será uma ótima adição ao meu time. E Amy respondeu, espere sua vez, vara de feijão. Você não pode guardar seu recrutamento para depois? Luke perguntou. Dak se recuperou do ataque enquanto tentava ao máximo se levantar, embora Feodora o tenha chutado com força no estômago, o que o fez engasgar antes de ela agarrar seu pescoço enquanto o levantava do chão. Ela o jogou contra um pilar com força, quase derrubando-o. O rosto de Dak empalideceu. Espere um segundo, Feu, isso não é um pouco extremo. As garras de Feodora ganharam um brilho roxo enquanto ela rosnava novamente. Ei, espere um minuto. Karazu disse, não me diga que ela realmente vai. Ele não. Pris disse enquanto seus olhos se arregalavam ao perceber. Ela não iria. Oh cara, Asta disse em pânico. Era exatamente disso que eu tinha medo. O Fafanar logo disse, isso é ruim, certo? Feodora preparou suas garras enquanto ria. Isso vai te ensinar a mexer com alguém como eu. Espere por favor. Dak implorou, por favor não. Luke disse horrorizado de onde estava. Ele vai morrer nesse ritmo. Feodora se preparou enquanto seu grimório passava para outra página do livro. Suas palavras brilhavam com um leve brilho vermelho. Magia de gelo furiosa, Feodora disse-lo. Feodora. Feodora estremeceu ao som da voz de Yuno. Asta e Pris pareceram chocados quando ele falou. Pare com isso. Ele disse a ela. Você está indo longe demais. Yuno? Ela logo disse suavemente, seus olhos voltaram a ser verdes. Dak deu um pequeno sorriso antes de agarrar o braço dela, fazendo-a estremecer levemente, antes de lhe dar um empurrão forte, fazendo-a tropeçar e rolar pelo chão, assim que a faixa branca desapareceu. Dak deu uma risada enquanto exibia aquele sorriso perturbador novamente. Feodora não pôde deixar de olhar enquanto cuspia um pouco de sangue para o lado. Seu pequeno, ela disse enquanto se levantava, eu ainda tenho um pouco de luta dentro de mim. Ai, Simar. Antes que ela pudesse lançar um feitiço, Feodora de repente sentiu enjoo quando começou a xingar. Ela colocou a mão na boca quando começou a engasgar e sentir tontura. Algo está errado. Asta exclamou enquanto seus olhos se arregalavam. Feodora. Prisma exclamou preocupado. O quê? O que é isso? Ela disse em seus pensamentos enquanto sua visão se tornava um borrão. Meu corpo parece estranho. É um feitiço que ele acabou de usar? Ou uma maldição? Ela começou a tropeçar um pouco quando sua visão começou a piorar. Não, eu sei o que é isso. Aquele punk, quando ele... Dak deu uma risada. É minha vitória, Feu. As páginas de seu grimório logo viraram magia da terra. Montanha ascendente. Um pilar de pedra empurrado em um certo ângulo atingiu Feodora bem no centro da cabeça, abrindo uma nova ferida, pois a nocauteou instantaneamente. Os olhos de Asta, Pris e até mesmo de Yuno se arregalaram de horror ao vê-la cair com força no chão. O vencedor vai para, o árbitro disse enquanto gesticulava em direção a Dak. Examine 169. Feodora. Asta, Pris e Yuno gritaram enquanto corriam em direção a ela enquanto Karazu olhava para Dak, lançando-lhe um olhar estranho. Yuno a pegou nos braços enquanto gentilmente começou a sacudi-la. Feodora. Ele disse enquanto fazia isso. Feodora, você pode me ouvir? Por favor, acorde. Prisma implorou. Feu, vamos lá. Saia dessa. Asta disse, antes de se virar para um dos magos. Ei, alguém a ajude por favor. Bem, isso foi decepcionante. Fafanar disse, enquanto os magos lá embaixo começavam a trabalhar. Achei que ela fosse de uma família de assassinos. Luke disse com escárnio. Acho que ela ficou desleixada. Ninguém sabia que quando os magos começaram a curar as feridas que ela havia recebido, Yami tinha um olhar cético enquanto olhava para Dak, que estava absorvendo sua vitória. Ele cerrou os dentes quando um pensamento lhe ocorreu. Aquele pequeno punk. As partidas duraram até a noite, já que muitos outros examinados foram enviados aos magos para curar suas feridas. Feodora foi levada para o lado e não recuperou a consciência desde o final da partida, embora eles não pudessem deixar de se preocupar com ela, já que ela sofreu um forte golpe. Mesmo agora eles não podiam deixar de ter uma certa expressão nos olhos. Pris ficou um pouco inquieto enquanto os pequenos guias espirituais que estavam escondidos em sua capa a confortavam. Eles fizeram o som de uma campainha enquanto conversavam com ela novamente. Asta e Yuno notaram isso. Eu sei, não deveria, mas... Ela disse a eles. Aquele golpe que ela recebeu da magia de Dak. Estou preocupada que possa haver uma rachadura em seu crânio. O pequeno lêmure leve emitia os sons do sino enquanto movia a boca. Sim, esse é um bom ponto, mas ainda assim você nunca poderia saber dessas coisas. Ela disse a ele enquanto balançava a cabeça. Humanos e espíritos são dois seres diferentes, você conhece. Ei, Asta logo disse. O que exatamente aquele está fazendo? Conversando. Ela respondeu. Todos os espíritos guias podem fazer isso. Você pode realmente entendê-los? Yuno perguntou. Claro que eu posso. Pris respondeu. Embora eles falem naturalmente o tempo todo, outros simplesmente não ouvem como eu.
Se eles estão conversando, por que não podemos ouvi-los? Asta perguntou. Tudo que Yuno e eu ouvimos são sinos. Isso é porque eles ainda não escolheram um parceiro. Prisma explicado. O parceiro deles? Asta e Yuno disseram intrigados. Pris acenou com a cabeça antes de explicar. Minha mãe me disse uma vez. As pessoas não podem forçar os espíritos a se tornarem seus parceiros, eles são escolhidos por eles. Ela coçou o pequeno lêmure leve em sua cabeça enquanto os outros espíritos agarravam seu dedo. Uma vez que uma pessoa desbloqueia um tipo de feitiço em seu grimório, um espírito virá em seu auxílio e se unirá a eles. Uma vez feito isso, então eles falarão com quem quer que tenham se ligado e com aqueles que estão ao seu redor. Porém, poucos serão capazes de conseguir isso, afinal, é um tipo raro de magia. Essa deve ter sido outra razão pela qual as pessoas vieram atrás de você, hein? Asta logo perguntou enquanto parecia mais sério. Pris apenas acenou com a cabeça em resposta enquanto parecia preocupada novamente. Os espíritos possuíam a mesma aparência que ela. Não se preocupe. Yuno a tranquilizou. É como Asta disse, não vamos deixar nada acontecer com você. Sim, Asta disse, dando-lhe um tapinha no ombro, você não precisa se preocupar com nada. Pris sorriu para eles antes que sua atenção fosse atraída para William mais uma vez. Isso conclui o final dos exames. Ele disse, agora, candidatos cujos números são chamados, pedimos que se apresentem. Os capitães dos times levantarão a mão se quiserem se juntar aos seus times. Charlotte logo acrescentou, os candidatos decidirão se aceitarão ou recusarão e se forem escolhidos por mais de um capitão, poderão escolher em qual time gostariam de ingressar. Mas se ninguém levantar a mão, esse candidato não se juntará aos Cavaleiros Mágicos. Fugeolion disse, e você será solicitado a sair imediatamente. Nozel havia terminado. Pris engoliu em seco quando Asta parecia determinado. Prisma logo se voltou para o pequeno lêmure escondido em sua capa. Você poderia ir ver como está Feodora para mim? O pequeno lêmure assentiu antes de desaparecer com um flash de luz. Assim, os candidatos logo foram chamados ao se apresentarem para ver qual dos times os teria em seu elenco. Muitos ficaram surpresos com a forma como passaram por um candidato após o outro. Parecia que candidatos em potencial após o outro foram rejeitados, já que apenas um número selecionado foi escolhido por um ou dois capitães. Não demorou muito até que finalmente eles alcançaram o número de Yuno. Próximo candidato. Hashtag 164. Sim, senhor. Yuno disse antes de se aproximar dos capitães enquanto a multidão olhava ansiosamente. Todos que desejam oferecer, o mago disse, por favor, levantem a mão. E assim, todos foram surpreendidos por tal visão. Cada um dos capitães levantou a mão, até mesmo os touros negros. O que? Seriamente, todos os capitães levantaram as mãos. Isso é incrível. Isso normalmente acontece. Eu pensei que apenas a realeza poderia se juntar a Alvorecer Dourado ou Águias de Prata. Asta e Pris olharam com admiração, pois estavam igualmente entusiasmados com seu amigo. Bem, Helena, Pris disse, não acredito que todos os capitães querem que ele se junte ao seu time. Há como esperado do meu rival. Asta disse, se ao menos eu pudesse ver isso. Yuno olhou para os capitães enquanto tomava uma decisão em sua cabeça. Não esquecerei a promessa ao Pris. Ele pensou, embora pelo bem dela não vou deixar meu sonho de lado. Vou seguir o melhor caminho para me tornar o Rei Mago. Yuno logo se voltou para o capitão do time que ele tinha em mente. Por favor, permita-me acompanhá-lo, Alvorecer Dourado. William parecia satisfeito com a resposta enquanto a multidão olhava para Yuno com admiração. Os olhos de Pris e Asta estavam especialmente iluminados e brilhavam, pois eles não podiam deixar de parecer animados. Ah, querido. Fafanar aplaudiu. Não só consigo um novo melhor amigo em potencial, mas ele também tem o Grimório de 4 folhas. Este é o melhor dia de todos. Bem, eles escolheram o creme. Finral disse. É uma pena que eu quisesse ser amigo dele. Gordon murmurou. Pluck não pôde deixar de reclamar. Sorte dele. Não pode ser ajudado, eu acho. Yami disse encolhendo os ombros. Próximo. O mago logo disse, hashtag 166. Oh, aquele garoto é o próximo. Finral disse olhando para Asta enquanto ele dava um passo à frente. Boa sorte, Asta. Pris sussurrou enquanto ela dava um sorriso encorajador. Asta fez sinal de positivo com o polegar enquanto piscava em sua direção enquanto se aproximava dos capitães. Eu sei que prometi a Pris que iríamos protegê-la. Asta começou a pensar. Mas não posso deixar Yuno passar na minha frente. Asta logo falou, estou pronto. Todos aqueles que desejam oferecer, por favor, levantem a mão. O mago disse aos capitães. Asta ficou ansioso na frente dos capitães enquanto começava a suar de ansiedade. Vamos, vamos. Asta pensou, não me importa qual time é. Alguém, por favor, levante a mão. Asta olhou para os capitães enquanto esperava ansiosamente e esperou que um dos capitães levantasse a mão para ele. No entanto, hashtag 166 sem mãos. Asta parecia estar em choque enquanto Pris parecia horrorizado com o resultado. Ah, não. Ela disse enquanto colocava as mãos sobre a boca. N de jeito nenhum. Asta disse em estado de choque. A multidão começou a ficar impaciente quando começaram a gritar com ele quando ele não se mexeu. Vá em frente, assustado. Deixe a próxima pessoa ir. Vá em frente já. Não. Asta gritou ao levar a multidão de volta. Ainda não. Ainda não terminei. Embora a multidão continuasse a gritar um insulto após o outro. Você é uma vergonha. Volte para a floresta. Saia daqui, seu pirralho. Deixe-o em paz. Pris logo gritou enquanto ela passava ao lado dele. Ela olhou para a multidão quando eles ficaram chocados novamente. Até Asta pareceu surpreso. Todos vocês deveriam ter vergonha de si mesmos. Ele trabalhou tão duro quanto vocês para chegar aqui. Vocês estão todos aqui para se tornarem cavaleiros mágicos e o que estão fazendo? Vocês estão apenas ridicularizando ele porque ele é diferente.
Todos vocês que duvidam dele não merecem o título de Cavaleiro Mágico. Na verdade, vocês nem deveriam estar aqui se vão apenas desprezar as pessoas. A maioria das pessoas ficou surpresa com isso, pois os capitães puderam até ver que alguns deles começaram a parecer culpados por suas palavras. A maioria até gaguejou porque não conseguiu encontrar uma resposta. Pri? Asta disse, chocada com suas palavras. Luke parecia admirado, pois não pôde deixar de pensar. Uau! Ela repreendeu aquela multidão como se não fosse nada. Mas aquela voz, por que parece tão... Luke logo sentiu algo em sua bolsa se debatendo enquanto gritava, quack, quack. Sério, Adliene? Luke exclamou. O que há de errado com você? Você esteve agindo mal o dia todo. Bem, o que você esperava, garota lagarto? Yami disse de repente enquanto os capitães pareciam chocados, até mesmo os membros de sua equipe quando ele se levantava. Capitão? Finhal disse chocado. Luke disse estupefato. O quê? Não importa quão altas sejam as habilidades de combate de seus amigos, se a fonte de poder for desconhecida, ninguém quer ter nada a ver com isso. Yami disse, no final, a única coisa desejada de um cavaleiro mágico é seu poder mágico. Mesmo assim, Pris começou a dizer antes de ser interrompida. O chão tremeu levemente quando uma aura roxa escura foi vista ao seu redor. A maior parte da multidão tropeçou e quase caiu de cara no chão. Pris sentiu sua cabeça começar a doer quando ela mesma quase desmaiou. Os pequenos espíritos em sua capa olharam para ela com preocupação, assim como Adrien enquanto soltava um barulho. Asta percebeu isso quando pegou seu braço antes que ela pudesse desmaiar enquanto gemia de agonia. Prisma. Ele sussurrou. Prisma, o que há de errado? Yami logo pulou da arquibancada para o chão, surpreendendo seus membros novamente. Ei, Yami! Finhal exclamou. Luke gritou. O que diabos você está fazendo? Asta segurou Pris enquanto Yami começava a vir em direção a eles. Embora seu corpo tremesse, ele se manteve firme. Há tanta pressão. Ele pensou consigo mesmo. Este é o poder mágico de um capitão cavaleiro mágico. Seus olhos logo vagaram para Pris quando ele pôde ver a dor que ela estava sentindo. Mas essas são apenas ondas de mana, até onde eu posso dizer. Se for esse o caso, como isso pode estar machucando ela? Yami logo ficou na frente dos dois enquanto falava novamente. Já que você não tem poderes mágicos, ninguém quer você. Essa é a cruel realidade. A expressão nos olhos de Asta mudou ligeiramente com isso. Você disse que queria se tornar o Rei Mago, não é? O que significa que você vai superar os 9 capitães aqui, certo? Ainda tem coragem de dizer que vai se tornar o Rei Mago, mesmo sem quaisquer poderes mágicos? Asta olhou para Yami, pois ele não pôde deixar de cerrar os dentes e apertar ainda mais Pris. E Asta começou a dizer. É mesmo que eu não me torne um cavaleiro mágico hoje, não importa quantas vezes eu caia, não importa o que alguém me diga, ainda vou me tornar o Rei Mago algum dia. A multidão assistiu com expectativa, enquanto a aura em torno de Yami parecia ter desaparecido. A expressão de dor de Pris desapareceu quando ela recuperou o fôlego. Parou de doer? Ela pensou como se estivesse em estado de choque enquanto apalpava a cabeça. Os pequenos espíritos escondidos lá dentro acariciaram sua bochecha. Ela foi levada de volta quando percebeu que um familiar Lemuri leve havia retornado, parecendo estar em perigo. No momento em que ele sussurrou algo em seu ouvido, ela também tinha uma expressão de medo no rosto. Bem quando Yami estava prestes a falar. Seu ratinho. A maioria das pessoas pulou quando alguns examinandos foram subitamente atirados para o alto. Lá estão os olhos postos em uma familiar adolescente de cabelos ruivos laranja enquanto ela parecia cheia de raiva. Feodora. Asta e Yuno exclamaram confusos ao notarem um conjunto de bandagens em volta de sua cabeça. O olhar de Fedora se voltou para Dak, que estava no meio da multidão não muito longe de onde Asta, Pris, Yuno e Yami estavam. Eu vou te matar, seu bastardo. Feodora gritou enquanto atacava Dak, fazendo-o pular de repente. Pelo menos, ela teria atacado ele a toda velocidade se não fosse por Pris e Asta quando a agarraram. Feu não. Pris exclamou enquanto tentava ao máximo atrasá-la, embora ela e Asta começassem a se mover junto com ela. Parar. Asta disse. Você não deveria fazer coisas assim, especialmente se estiver ferido. Os magos que estavam estacionados rapidamente tentaram amarrá-la, embora ela ainda lutasse contra suas restrições. Esse rato é meu. Feodora gritou antes que Asta, Pris e os outros magos fossem levados por uma súbita rajada de vento criada a partir do próprio gelo que ela havia feito. Feodora logo correu em direção a Dak, quase derrubando os outros participantes dos exames ao abrir seu grimório, no momento em que a franja de seu cabelo se transformou em uma mecha branca. Seu punho brilhava com um brilho roxo enquanto ela se preparava para atacar. Magia de gelo fúria, morte clá. Imperador do vento cortador mágico de restrição do vento, redemoinho. Feodora de repente se viu sendo puxada para trás por uma série de tornados antes que pudesse acertar um golpe em Dak enquanto ele congelava. Ele a puxou de volta para uma distância segura, mas ela ainda se debateu e tentou romper as restrições. Ele pegou o grimório dela quando ele estava fechado. Feodora, acalme-se. Yuno disse a ela, você está fazendo uma cena. Deixe-me saber tudo. Feodora gritou, eu mesma vou matar esse rato pelo que ele fez comigo. Feu, pare. Pris exclamou enquanto corria até ela, sua ferida vai abrir. Você acha que eu me importo com isso? Feodora gritou. O resto dos capitães pareciam curiosos sobre a situação em questão, pois nenhum deles fez muito esforço para detê-la. Feodora foi? William disse calmamente enquanto se levantava. O que você acha que seu oponente anterior fez com você? Você está brincando comigo. Feodora gritou. Você é um capitão da noite mágia e tem a coragem de me perguntar por que diabos estou chato? Vocês são apenas morcegos cegos. Uau, Feu. Asta gritou enquanto se recuperava. Você não pode simplesmente usar esse tom com um capitão. Esse sim, apenas acalme-se. Prisma disse a ela.
Não me diga para acalmar. Ela gritou para Pris fazendo-a estremecer. Yami logo disse a ela enquanto ela se debatia de forma mais agressiva. Ei, por que diabos você está tão preocupada? Vou te contar o que é. Ela gritou antes de apontar para Dak. Aquele rato me envenenou. Com isso, todos ficaram em choque mais uma vez, pois Dak começou a parecer nervoso. Espere o quê? Asta disse enquanto olhava para Dak. Envenenado? Prisma disse estupefato. Isso é verdade? Nozel perguntou enquanto olhava para Dak. Ele começou a suar enquanto seu corpo tremia ligeiramente. Dak começou a dizer. Isso é um absurdo. Eu não fiz nada disso. Você acha que eu sou um idiota? Feodora gritou. Eu conheço os sintomas que senti. Eu sei o que você fez comigo, sua pequena cobra. E no segundo que eu me livrar disso, vou quebrar cada parte do seu rosto. Dak disse ao se virar para os capitães. Ela está mentindo. Isso é obviamente uma estratégia para se vingar de mim pela vitória. É típico de um estranho fazer. Charlotte havia dito. Isso é comum, considerando seu passado como assassina. Você está brincando comigo. Feodora gritou. Isso não deveria importar agora. Ei! Uma voz familiar logo disse. Karazu logo deu um passo à frente com as mãos atrás da cabeça. Isso não é verdade. Ele lhes disse. Ele tinha uma arma escondida na manga. Eu vi com meus próprios olhos. E pela última vez que verifiquei, a manipulação de armas era estritamente proibida, especialmente se tratasse de veneno. Karazu, Prisma disse chocado. Você tem certeza disso? Yami perguntou a ele. Algo que você deveria saber sobre mim, capitão. Karazu disse, talvez eu seja um ladrão, mas nunca gostei de contar mentiras. Os capitães se entreolharam enquanto Dak começou a parecer ainda mais nervoso ao perceber os olhares que estava recebendo. Dak logo começou a argumentar. Certamente você não acredita nas palavras do ladrão do feitiço da má sorte, não é? Porque sou apenas um nobre honesto que quer fazer sua parte em... Yami logo o interrompeu enquanto ele dava uma tragada em seu cigarro garoto espada. Desça aqui e revixe-o. O que? Disse Dak um pouco chocado. Pluk suspirou, vamos lá. Ele pulou da plataforma e foi até Dak, pois estava com muito medo de se mover. Pluk começou a revistá-lo, enquanto o revistava antes de sentir algo em sua manga direita. Pluk moveu-o ligeiramente quando notou uma lâmina pequena, mas afiada, pingando um líquido roxo logo abaixo de seu pulso. Pluk logo disse ao seu capitão e aos outros, encontrei. Não é perceptível, mas ele está com ele. Ele calçou uma luva enquanto pegava um pouco do líquido roxo enquanto o examinava mais detalhadamente. Também foi amarrado. Toda a multidão engasgou de horror quando os olhos de Dak se arregalaram ao perceber que seu rosto empalidecia ao saber que havia sido descoberto. Asta e Yuno tiveram seus olhares endurecidos enquanto olhavam para ele enquanto Dak tentava inventar uma desculpa. Asta disse enquanto cerrava o punho. Como? Como você pôde fazer isso? Feodora, mesmo sendo do reino Diamond, ela treinou tão duro quanto eu para chegar aqui. Ela queria ser uma cavaleira mágia mais do que qualquer outra pessoa. E você tirou a oportunidade dela. Yuno acrescentou enquanto olhava ao libertar Feodora de suas restrições. Não vou deixar você escapar impune de algo imperdoável. Vocês dois terão que entrar na fila. Feodora disse enquanto começava a ativar sua magia novamente. Dak olhou em volta freneticamente, antes de fixar os olhos em Pris. Seu sorriso perturbador voltou quando ele teve uma ideia horrível na cabeça. Magia de terra. Prisão de terra. Pris soltou um grito quando o chão ao seu redor formou de repente uma esfera com um conjunto de barras pegando todos de surpresa. A prisão logo flutuou para o lado de Dak enquanto ele dava uma risada perturbada como muitos magos e os capitães congelavam. Pri! Asta exclamou. Seu filho da puta sorrateiro, Feodora disse enquanto começava a ativar sua magia. Eu não faria isso, seu assassino. Ele disse loucamente enquanto espinhos se formavam no teto da esfera. Se algum de vocês tentar alguma coisa, vou esmagar esse pirralho como se fosse um limão. Asta! Yuno! Feu! Pris gritou enquanto ela os alcançava enquanto tentava se libertar. Deixa ela ir. Asta disse a ele, agora mesmo. Isso não vai acontecer. Ele disse enquanto ria novamente. Você não está dando as ordens, eu estou. Ela não teve nada a ver com a partida. Yuno disse a ele, não há razão para você machucá-la. Dak argumentou, você está errado sobre isso. Ela não tem magia, certo? Qualquer pessoa sem magia, sem mencionar que é um plebeu, não é permitida neste lugar de qualquer maneira. Pluk disse a ele enquanto levantava as mãos, calma, apenas se acalme. Não me diga o que fazer. Ele gritou. É sua própria culpa por deixar alguém do Reino Diamante fazer esses exames. Pessoas como ela não merecem o título se os cavaleiros mágicos. Yami disse a Dak. Ei, isso é ir longe demais, não é? Dak respondeu, não. Estou fazendo um favor ao Reino Clover. Você me agradecerá mais tarde. Ele logo apertou a mão para o horror de todos, magia da terra, enterro de terra. Os olhos de Pris se arregalaram de horror quando a esfera começou a se aproximar de sua criação. Ela cobriu o raptor choramingando enquanto segurava sua bolsa bem no momento em que os espinhos se aproximavam perigosamente. Não! Asta exclamou. Assim que ele estava pronto para puxar a espada do Grimório, todos notaram o que parecia ser uma mão de pedra entre as barras de pedra. Para surpresa de todos, eles viram a esfera começar a se expandir um pouco antes de se quebrar, deixando para trás apenas pedras e poeira. Ali diante deles, com pelo menos 3,5 metros de altura, estava uma criatura feita inteiramente de pedra, que segurava Prisma em seu braço enquanto a jovem estava completamente ilesa. A criatura rochosa tinha olhos em forma de cristais e parece ter uma mordida inferior. Outra criatura emergiu de repente do chão, derrubando Dak antes de se elevar sobre ele. Seus olhos eram pretos e redondos e seu nariz se expandia em forma de ponto. Tinha um conjunto de assobios e cauda longa. Todo seu corpo parecia uma toupeira, embora fosse do tamanho de um urso, e seu pelo tinha uma cor não natural, pois era preto e branco, com os olhos brilhando em vermelho.
Parecia ter pedras embutidas em suas costas, dando-lhe uma aparência quase de tartaruga. Os olhos de Asta, Yuno e Feodora se arregalaram de compreensão, enquanto a maioria dos capitães pareciam perplexos. O queixo de Pluk caiu no chão ao ver as criaturas. O golem de rocha colocou Pris bem ao lado de Asta, já que seu capuz havia sido retirado de sua cabeça, antes de voltar sua atenção para Dak enquanto caminhava em direção a ele. Dak disse com uma expressão de medo nos olhos. O quê? Magia espiritual? O golem e a criatura parecida com uma toupeira logo soltaram uma espécie de rugido antes de prender Dak no que parecia ser um caixão com o desenho de uma donzela de ferro, pois o fez gritar. Dak gritou e gritou. Que diabos? Me deixe sair, me deixe sair, você não pode fazer isso comigo. Sou um nobre. A toupeira e o golem deram uma última olhada em Pris enquanto ambos baixavam a cabeça, enquanto ela hesitantemente se curvava de volta, chocando a todos. Seus corpos logo se tornaram transparentes enquanto se moviam antes de desaparecerem completamente. Você realmente não estava brincando sobre isso. Asta disse atordoado. Eu te disse. Prisma disse sem jeito. Mas agora nós temos. Yuno começou a dizer. Outro problema. Feodora disse enquanto apontava para o capuz. Pris soltou um suspiro ao parecer horrorizada, enquanto rapidamente cobria os ouvidos quando percebeu que eles estavam ao ar livre. Os quatro lentamente se viraram para o resto da multidão, pois agora eles tinham acabado de perceber que o gato estava fora do saco. Todos ficaram sem palavras e ficaram em silêncio até... Você! Luke gritou enquanto apontava para o Prisma em particular. Prisma disse. Yami disse enquanto se movia cautelosamente em direção a eles, enquanto pegava sua lâmina. Agora, não se mova. Magia de gelo, nevasca. Feodora criou uma nuvem de tempestade cheia de neve e gelo, cegando todos dentro do coliseu enquanto ela enfiava o punho no chão. Feu! Asta exclamou. O que você está? Prisma disse. Não há tempo para pensar nisso. Ela disse, faça uma pausa. Nenhum deles hesitou quando começaram a se mover em direção à saída com a ajuda do pequeno lêmure feito de luz. Embora assim que eles saíram da nevasca, Pluk emergiu de repente das nuvens. Pluk agiu rápido quando seu livro começou a brilhar com luz magia de criação de espada, Katajiri. Avan. Ele tirou duas espadas, uma que tinha uma curva e a outra era de ponta reta. Asta agiu rapidamente ao sacar a espada. Fique atrás de mim, ele disse-lhes. Pluk atacou Asta empunhando ambas as lâminas nas mãos. Afaste-se dessa garota. Pluk gritou enquanto balançava sua lâmina. Asta balançou sua lâmina em sua direção, e no instante em que tocou, uma de suas lâminas acabou desaparecendo, para grande choque de Pluk, quando sua espada desapareceu no ar. Pluk exclamou enquanto saltava para trás. TCH. Não é bom. Parece que a antimagia também se aplica a espadas de mana. Fafanar logo saltou de trás deles, fazendo-os pular enquanto deslizava pelo chão. Não se preocupe, melhor amiga, eu peguei você. Fafanar disse antes de abrir seu grimório, magia do dragão. Não. Feodora disse enquanto segurava sua mão. Antes que Fafanar percebesse, o que parecia ser a forma de um raio de gelo voou em direção a Fafanar antes que ele encontrasse metade de seu corpo envolto em gelo. O que? Fafanar exclamou. Vamos. Pluk gritou para ele, muito lento como sempre Farinar. Vai te matar usar a cabeça? Eles logo ouviram a voz de Yami na nevasca. Ei, vocês crianças já ficaram brigando aí? Hora de ir. Asta exclamou enquanto pegava a mão de Pris. Eles começaram a caminhar em direção à saída mais próxima. Embora pouco antes de eles saírem, Pluk apareceu de repente atrás de Pris enquanto segurava seu pulso, impedindo-a. O que? Feodora disse. Como ele chegou lá? Deixe-me ir. Pris disse enquanto lutava contra o aperto de Pluk. Pluk disse a ela enquanto a segurava com mais força. Ei, idiota. Relaxe. Você não me reconhece. Eu disse, deixe-me ir. Pris gritou antes de dar uma joelhada no estômago dele, fazendo-o engasgar e cair no chão. Ela e os outros aproveitaram a oportunidade para fugir. Ei, isso foi desnecessário. Estúpido. Logo Adeline saiu de sua bolsa enquanto gritava enquanto beijava sua cabeça e batia nele com sua vara. Quack, quack. Sim, você me disse. Pluk gemeu enquanto acenava para ela e se levantava antes de congelar ao ouvir uma voz familiar. Magia de corte, foi-se da morte. A nevasca se desfez com lâminas verdes familiares quando Pluk imediatamente se abaixou no chão enquanto Fafanar acabou se derrubando. Vó, Capitão Jack sério. Fafanar exclamou, você quase nos bateu. Eles viram que a nevasca havia se dissipado enquanto a maioria dos examinados estava congelada. Os capitães, por outro lado, pareciam estar bem ilesos. Jack disse enquanto parecia ter lâminas verdes crescendo em seus braços, que parece que aquele assassino escapou, junto com o herdeiro perdido. Charlotte acrescentou. Nozel disse, dói-me admitir, mas você estava certo sobre aquela garota estrangeira. Yami disse a ele, em tom de provocação, eu te avisei. É realmente a hora desse capitão. Finhal gritou. Luke acrescentou, temos outro problema em mão agora. Temos que prendê-los antes que escapem. Foi Golion disse. Geldre acrescentou, imediatamente. Rio disse enquanto agitava o pincel enquanto olhava para Dorothy. Cara Dorothy, você está perdendo toda a diversão. Teremos que nos espalhar e isolá-los. Disse Guilherme. Yami logo disse, ao se virar para seus membros, vocês ouviram. Vai e interrompa-os. Sim, senhor. Finhal disse. Luke disse com um gemido, boa dor. O pessoal, Fafanar disse, ainda estou congelado. Luke gritou, bem, fique aí. Você pode se derreter com a magia do dragão, não é? Fafanar gritou enquanto levantava o punho, você não precisa ser duro. Mal sabiam os esquadrões dos cavaleiros mágicos entre todos os examinados. Apenas um havia permanecido descongelado e ileso. Karazu estava atrás de um pilar, pois conseguiu evitar o feitiço de Feodora de antes. Aquele batata frita, ele disse suavemente, o herdeiro perdido, hein?
Ele não pôde evitar um sorriso no rosto. Isso está ficando cada vez mais interessante. O grupo de 4 conseguiu sair em segurança do Coliseu quando finalmente conseguiram recuperar o fôlego enquanto Pris reajustava sua capa enquanto se escondiam no beco. Droga! Feodora disse, droga, isso é ruim. Como isso pôde ter acontecido? Yuno disse, gente, sinto muito. Pris disse, enquanto permitia que Adrien saísse da bolsa, permitindo que ele voltasse ao seu tamanho normal, já que ele estava ao lado dela em um instante. É por minha causa que arruinei suas chances. Ao alvorecer dourado, Yasta perdeu a chance de entrar em um esquadrão de cavaleiros mágicos. Nenhum de vocês jamais terá a chance de se tornar um rei mago. Imediatamente os 3 começaram a negar, pegando-a de surpresa. Nunca diga isso. Asta disse a ela, isso não é culpa sua. Ele tem razão. Feodora disse antes de olhar culpada. Na verdade, é meu. Eu não deveria ter provocado o cara. Se não tivesse, ele não teria colocado sua vida em perigo. Você também não tem culpa. Yuno disse a ela. Mesmo assim, parece que a culpa é minha. Pris disse enquanto chorava. Vocês todos trabalharam tanto para passar nos exames de admissão e se tornar um cavaleiro mágico. Se eu nunca tivesse vindo aqui, não teria. Ei! Asta disse, chamando a atenção dela enquanto colocava as 2 mãos em suas bochechas. Olhe para mim agora. Claro, tornar-se o rei mago é importante para mim e para Yuno, e sim, o sonho de toda a vida de Feodora desde que ela chegou em Age foi para se tornar um cavaleiro mágico para que ela pudesse fazer o que é certo com seus pais. Mas quer saber? Os olhos de Pris se arregalaram em choque com isso, pois ela foi surpreendida pelas palavras de Asta. Ela fungou quando ele logo sorriu para ela. Afinal, fizemos uma promessa. Estamos aqui para mantê-lo seguro, não importa o que aconteça. Asta, Prisma disse chocado. Ei! Uma voz disse, fazendo-os congelar. Eles espiaram pela esquina quando viram que era um cavaleiro mágico, um que pertencia à Aurora Dourada, aos Louva-a-Deus e aos Touros Negros. Pesquise por aqui. Um dos membros da Alvorecer Dourado disse. Eles não poderiam ter ido longe. O que nós vamos fazer? Pris perguntou enquanto ela fungava. Por enquanto, só temos que tirar você daqui sem ser pego. Yuno disse. Repensaremos nossa estratégia quando estivermos seguros. Asta logo percebeu a quantidade de cavaleiros mágicos ao redor. Ó cara, deve haver um exército inteiro. Ele exclamou. Acho que não vamos superar todos eles. Sério, tudo isso para capturar uma garota é um pouco demais. Como vamos superar todos eles? Prisma disse. Feodora logo percebeu que um capitão estava no grupo. Ela viu que tinha sido Yami. Foi então que ela teve uma ideia na cabeça quando notou um dispositivo esférico em seu cinto. Deixa essa parte comigo. Ela disse com um sorriso enquanto levava os 3 de volta. Yami estava olhando ao redor junto com os outros cavaleiros mágicos enquanto as pessoas ao redor da rua eram levadas de volta. Embora, felizmente, eles tenham mantido a calma, de modo que os cidadãos entraram em pânico. Eles tinham uma desculpa bastante plausível ao dizerem que procuravam um ladrão para não levantar suspeitas. Yami não conseguiu gemer ao dizer. Nossa, eu sei que deveria ter ficado na base hoje. Yami logo foi surpreendido por um assobio enquanto olhava para o beco. Pris estava acenando para ele. Você está procurando por mim. Ela gritou. Yami logo a chamou enquanto ela virava a esquina e ele começou a persegui-la. Ah, aí está você. Onde está sua comitiva? Eles já se encolheram? Não estou dizendo isso a você. Ela disse enquanto corria para dentro de um prédio abandonado. Yami estalou a língua enquanto dava uma tragada antes de segui-la para dentro. Quando ele fez isso, o interior estava completamente vazio, com algumas teias de aranha aqui e ali. No minuto em que Yami virou a esquina, viu Pris parado no meio da sala. Ele entrou na sala e disse a ela, garota lagarto, não vamos machucar você. Se você vier comigo em silêncio, não haverá nenhum problema. É não. Uma voz atrás dele disse, isso não vai acontecer. Yami quase foi levado de volta quando Feodora o atacou por trás. Yami foi rápido em bloquear o chute antes de contra-atacar. Feodora provou ser tão rápida quanto ele ao conseguir escapar de seu soco. Embora ela não tivesse tempo de bloquear o chute enquanto rolava pelo chão. Ela cuspiu o sangue do canto da boca enquanto sorria, nada mal. Yami disse, nada mal, você mesmo. Assim que ele foi desembainhar a espada, Pris a fez se mover. Ela puxou um conjunto de espadas de gancho. Ela se moveu rapidamente e enganchou o pulso dele antes que ele pudesse agarrar a alça. Apesar de seu tamanho, ela conseguiu derrubá-lo com facilidade antes de amarrar seu pulso em um pilar de madeira com a ajuda de uma corda. Yami exclamou, ei, isso é jogar sujo. Desculpe por isto. Pris disse honestamente antes de tirar o dispositivo circular do cinto dele antes de jogá-lo para Feodora. A voz de Finhal pôde ser ouvida através do dispositivo circular, Capitão Yami, o que está acontecendo? Yami logo disse a Feodora, ei garoto, devolva isso. Feodora repetiu enquanto colocava 2 dedos na garganta. Enquanto brilhava com um brilho branco e fraco, ela repetiu, ei garoto, devolva isso. Yami ficou surpreso com isso, o que? Ela repetiu, embora para surpresa de Yami sua voz em questão de segundos tenha mudado para a dele. Ela logo ativou o dispositivo antes de falar com sua própria voz. Eles estão fugindo para o lado sul da capital. Estou em perseguição. Chame os outros capitães e cavaleiros e me ajude a afastá-los. Finhal respondeu pelo dispositivo, sim senhor. Só assim ela desativou o dispositivo antes de jogá-lo contra a parede, pois ele havia se quebrado em 2. Feodora não pôde deixar de tossir um pouco enquanto engasgava. Puta merda. Ela disse com sua própria voz, parecendo um pouco rouca enquanto tossia. Minha garganta. Porque sua voz é tão profunda. Isso foi porque você fumou 24 horas por dia, 7 dias por semana. Yami disse a ela, parecendo ofendido. Ei,
Posso processá-la por se passar por um capitão dos Cavaleiros Mágicos. Tenha sorte, foi a única coisa que fiz, homem macaco. Feodora disse a ele, se eu realmente quisesse matar você, teria feito isso antes. Mas agora não vamos adicionar mais problemas à nossa lista de problemas, então estou poupando você. Onde você aprendeu a fazer isso exatamente? Pris perguntou a ela enquanto ela estava maravilhada. Na minha família gerações, meu avô idiota me ensinou isso. Ele é outra coisa que nunca sentirei falta do reino da Yamon. Por 10 segundos no máximo. Feodora respondeu enquanto pigarreava. Oh Deus, vou sentir isso por um tempo. Fazer a voz de Dunduns não foi tão ruim. Você pode fazer a voz de Asta também? Ela disse chocada. Logo Asta apareceu. Ei, a barra está limpa. Ele disse a eles, temos que ir. Mais tarde, idiota. Feodora disse a ele enquanto saudava, antes de tocar em Pris. Hora de ir, princesa. Sim, tudo bem. Prisma disse. Feodora logo seguiu Asta para fora do prédio. Pris estava prestes a ir embora, mas ela parou enquanto olhava para Yami. Ele podia ver nos olhos dela que ela tinha uma expressão de preocupação ao ver um corte em seu pulso antes de olhar para a lâmina do gancho. Para grande surpresa de Yami, ela voltou para cima dele depois de embainhar suas lâminas. Ela rasgou uma parte da capa e envolveu-a sobre o corte, antes de afrouxar as cordas. Estamos quites agora. Ela disse a ele enquanto se levantava. Prisma. Asta logo gritou, vamos. O que você está esperando? Pris lançou um último olhar de desculpas para Yami antes de seguir na mesma direção que Asta e Feodora haviam entrado. No momento em que ela se foi, Yami aproveitou a oportunidade para se libertar da corda antes de se levantar. Ele não pôde deixar de dizer enquanto esfregava o pulso, antes de olhar para a outra que Pris havia tratado. Ela é realmente estranha, para uma princesa que é. Ele logo chutou o dispositivo quebrado e disse, eles apenas tornaram as coisas ainda mais difíceis. Os 4 começaram a percorrer as ruas, evitando todos os cavaleiros mágicos que encontraram. Embora tenha provado ser mais difícil, apesar do fato de os cavaleiros estarem um pouco com falta de mão de obra por causa de Feodora os ter enviado em uma direção diferente. Embora eles tenham acabado encontrando 1 ou 2 cavaleiros mágicos quando foram forçados a nocauteá-los, Yuno soprou com seu vento, enquanto Feodora usou sua magia de gelo para congelá-los. Caramba! Ela exclamou, mesmo que eu tenha enviado a maioria deles para o outro lado da cidade, esses idiotas simplesmente não têm fim. Bem, eles são cavaleiros mágicos. Asta disse, sempre pensei que eles eram mais durões do que parecem, mas ainda assim é incrível. Talvez salve os comentários depois que estivermos em segurança. Yuno disse a ele enquanto ele afastava alguns cavaleiros mágicos. Certo, desculpe. Ele disse. Para onde devemos ir? Pris exclamou. Este lugar todo parece um labirinto. Nós apenas voltamos por onde entramos. Feodora disse a ela. Adrier parou quando começou a rosnar enquanto mostrava suas presas na direção oposta. Os guias espirituais que estiveram nos ombros de Pris o tempo todo também pareciam inquietos. Adri? Pris disse ao perceber como ele estava agindo. Mas, o que há de errado? O Asta logo disse. Por que ele está rosnando? Alguma coisa deve estar vindo para cá. Ela respondeu enquanto Adrien enrolava o rabo em volta dela. Seja o que for, não pode ser bom. Yuno disse. Feodora logo ficou tensa quando a expressão em seus olhos mudou. Ela olhou na direção que Adrien estava rosnando. Prisma, ela disse, enquanto Pris foi surpreendido por seu tom. Não saia do nosso lado a menos que eu diga o contrário. Ela disse um pouco chocada com isso. De repente, ouviu-se uma voz. Que aí está você? Eles foram levados de volta pelo que parecia ser um raio curvo vindo em sua direção. Mover! Yuno gritou. Imediatamente eles se dispersaram quando Adrier pegou Pris com o rabo e Asta pela gola da jaqueta o pegando de surpresa e correu, enquanto Yuno e Feodora pularam para fora do caminho. No momento em que o ataque atingiu o chão, Asta, Adrien e Pris estavam de um lado da rua, enquanto Yuno e Feodora estavam do outro. O que é que foi isso? Asta gritou quando Adrien o colocou no chão junto com Pris. Eles se voltaram para a origem do ataque quando viram que era o capitão do Louva-a-Deus, Capitão Jack, o Estripador. Ele atravessou a nuvem de poeira enquanto tinha um conjunto de lâminas semelhantes a foice saindo de seus braços. Essa intensidade. Asta pensou enquanto seu próprio rosto empalidecia um pouco. De onde isso vem? O que é isso? Yuno disse em sua cabeça, ao perceber que seu próprio corpo tremia um pouco. Não é apenas por causa da mana que estou sentindo. Feodora se viu tremendo um pouco enquanto tinha uma expressão de medo. Esta presença, não apenas esta atmosfera sozinha. Só grita assassino. Pris pensou. Ele é realmente um capitão dos cavaleiros mágicos. Jack logo disse rindo. Que entreguem a garota, pirralhos, e ninguém se machucará. Pris estremeceu ligeiramente com isso, mas Adrien enrolou seu corpo em torno dela de uma maneira protetora enquanto mostrava os dentes para Jack. Asta logo ficou na frente deles enquanto desembainhava a espada com a ajuda de seu grimório. Ela não vai a lugar nenhum com você. Jack disse a ele. Você está escolhendo uma briga, garoto? Jack preparou suas lâminas. Se você não vai entregá-la, então terei que tirá-la de você. Não vamos deixar você fazer isso. Yuno disse enquanto ativava sua magia. Asta Feodora logo disse ao pisar no meio da estrada. Você e Yuno peguem o Pris e sigam em frente. O que? Os 3 exclamaram, enquanto Jack parecia intrigado. Eu posso segurá-lo sozinho por tempo suficiente para que vocês consigam sair. Ela disse. Você ainda está machucado. Pris argumentou. Se você não tomar cuidado você vai. Não será a primeira vez que trato alguém com uma lesão. Feodora disse antes de dar-lhes um sorriso tranquilizado. Mas não se preocupem, se há uma coisa que não vou fazer é levar uma surra antes de poder pagar Asta e Yuno de volta. Jack disse a ela. Então você escolheu o caminho mais difícil. Se você a quer tanto, vai ter que passar por mim, Vagem.
Feodora disse antes de seu grimório abrir, magia de criação de gelo, garras de batalha do leopardo da neve. Uma névoa envolveu ambas as mãos enquanto ela usava manoplas mais uma vez, desta vez parecia que as garras estavam emergindo das costas de sua mão. Vá agora! Ela contou a eles antes de atacar Jack. Feu! Os três gritaram. Feodora atacou Jack com força e rapidez enquanto ambas as lâminas se chocavam. Cada um deles lançou seus próprios ataques enquanto cada um deles conseguia escapar das lâminas um do outro. Não demorou muito para que Jack levasse vantagem quando ele a chutou no estômago e agarrou-a pela cabeça. Não! Pris gritou, embora Adrien a impedisse de correr em sua direção. Yuno logo entrou em cena quando seu grimório começou a brilhar em verde. Asta, tire o prisma daqui. Que? Asta disse, chocado, antes de Yuno atacar Jack. Yuno, espere. Magia do vento, Yuno logo disse antes de acenar com a mão Kamaitachi crescente. Uma rajada de vento logo foi em direção a Jack, que rapidamente evitou, pois foi forçado a largar Feodora. Yuno logo a ajudou a se levantar do chão enquanto ela parecia chocada. Yuno, por que você está? Ela começou a dizer. Não há tempo para perguntas. Yuno disse a ela. Prepare-se para lutar. Feodora estalou a língua enquanto se levantava. Jack deu uma risada ao dizer a eles. Que isso está ficando interessante. Mal posso esperar para cortar vocês. Vá em frente e tente. Feodora e Yuno disseram antes de atacarem. Asta e Pris não puderam deixar de assistir impotentes, embora Asta parecesse ter saído do transe antes de pegar a mão de Pris. Venha, vamos! Ele gritou. Mas Pris disse quando estava prestes a protestar, antes de ser arrastada para baixo, Adrien rapidamente seguiu atrás deles. Assim que ambos viraram a esquina, puderam sentir a intensidade da magia da luta que estava acontecendo. Feu e Yuno. Pris disse preocupado. Eles ficarão bem, não vão. Não se preocupe. Asta disse. Eles não vão deixar que isso os impeça. Tenho certeza disso. Eles se dirigiram em direção à ponte da cidade, apenas para descobrir que um grupo de cavaleiros mágicos os havia isolado. Eles rapidamente pararam quando Adrien começou a rosnar novamente. Asta estava prestes a voltar pelo caminho por onde vieram, mas eles acharam que era inútil, pois viram que Nozel havia bloqueado seu caminho. Caramba! Asta exclamou. Não resista. Charlotte disse ao Pris em particular, não queremos machucar você. Adrien começou a se preparar quando seus pequenos chifres começaram a brilhar, assim como suas listras coloridas. Embora antes que pudesse, Nozel abriu seu grimório, assim que eles viram o que parecia ser água prateada aparecer atrás dele, magia de ligação de Mercúrio, prisão de prata. O Mercúrio logo foi em direção a Adrien em particular, pois correntes foram criadas a partir do próprio líquido. Ele se enrolou em suas pernas antes que um conjunto se enrolasse em seu focinho, puxando-o para o chão com força enquanto restringia seus movimentos. Seu corpo parou de brilhar. Adrien! Pris exclamou enquanto ela e Asta tentavam libertá-lo. Adrien começou a gritar enquanto se debatia contra as restrições. Os olhos de Pris se arregalaram de horror quando ela viu que ele começou a abrir feridas. Adrien não. Pris disse, agarrando seu pescoço para impedi-lo de se mover. Você vai se machucar. Por favor, pare. Ei, deixe-o ir. Asta disse a Nozel. Você não vê que ele está com medo? Nozel apenas respondeu enquanto preparava sua magia novamente. Uma criatura como ele? Por favor. Pris implorou. Ele não gosta de ser contido. Ele vai se machucar. Nozel simplesmente disse a ela. Tem certeza de que ele não vai se transformar em uma fera e fugir? Ele não. Pris disse. Ele está apenas tentando me proteger. Escute. Asta disse enquanto segurava sua espada. Se você não deixá-lo ir agora, eu vou. Nossa briga não é com você. Charlotte disse enquanto se virava para Pris. Está com ela. O olhar de Asta mudou quando ele disse a eles. Se vocês têm um problema com ela, ele preparou sua espada enquanto gritava. Então vocês têm um problema comigo. Ele logo atacou Nozel, que estava no armário, pegando todos de surpresa e soltando um grito de guerra. Asta não. Prisma gritou. Bem quando Asta estava prestes a atacar Nozel, enquanto se preparava para contra-atacar com seu próprio feitiço. Ele foi levado de volta quando sentiu algo acertá-lo bem no pescoço. Instantaneamente ele caiu no chão e caiu de lado enquanto largava a espada. Eles viram que Yami foi quem o nocauteou. Asta, Prisma gritou. E onde você estava, estrangeiro? Nozel perguntou a ele. Yami respondeu enquanto dava uma tragada no cigarro. O que mais? Eu estava ocupado limpando meu nome por causa de um impostor. Nozel disse, claro. Charlotte suspirou ao comentar. Por que não estou surpresa? Pris entrou em pânico mental como uma única opção para sua cabeça. Ela imediatamente pegou seu grimório de sua bolsa enquanto virava a página enquanto se levantava. Seu olho mudou para uma cor branca familiar enquanto sua pupila se estreitava. Sombras revelam tua FO. Uau, agora. Yami disse antes de desaparecer de repente. O prisma foi subitamente cortado quando ela sentiu um objeto contundente atingir seu estômago. Acontece que era o cabo da espada de Yami. Ela deixou cair seu grimório e quase caiu no chão, mas foi impedida por Yami quando ele a pegou. Foi por pouco. Ele disse, o que você pensa que está fazendo? Nozel disse, não deveríamos machucá-la. Você tem uma ideia melhor? Ele disse, se eu não a tivesse nocauteado, ela teria pegado aquela foice dela. Para seu próprio choque, Adrien se libertou das restrições enquanto lançava um feixe de luz azul de sua boca, quebrando o cano e suas restrições. Ele soltou um rugido antes que seus olhos se voltassem para Yami. Ele mostrou os dentes antes de atacá-lo com garras e tudo. Yami imediatamente colocou Pris no chão antes de dizer, nossa cara. Adrien foi morder o ombro de Yami apenas para ele se esquivar. Adrien derrapou no chão enquanto rugia agressivamente em sua direção enquanto preparava um ataque enquanto seus chifres brilhavam fracamente. Eles podiam ver uma bola de energia se formando em sua boca. Caramba! Charlotte disse, vou conter esse Bea. Yami a interrompeu e disse, não, espere. Eu cuido dele. Vocês dois segurem as crianças.
Antes que qualquer um deles pudesse dizer qualquer coisa, Adrien disparou uma bola de energia na direção deles. Imediatamente eles saíram do caminho do perigo, pois danificou a estrada e quase atingiu os outros cavaleiros mágicos. Yami assobiou para Adrien enquanto ele dizia enquanto o persuadia: garoto esperto, venha pegar um pouco. Adrien atacou tentando pegá-lo pelos dentes novamente, Yami se abaixou e agarrou pelo torso antes de derrubá-lo no chão. Adrien soltou um grito e ainda foi mordê-lo, embora o prendesse no chão com o pé quando ele finalmente parou de se mover. Yami emitiu uma aura ameaçadora ao fazer o raptor congelar. Ele disse a ele: ei, amigo, a diversão acabou. Afaste-se. Embora Adrien ainda rosnasse e mostrasse os dentes, ele abaixou a cabeça, dando a Yami um sinal de que ele havia se rendido. Bom menino. Yami disse antes de pegar seu próprio grimório que brilhava em um brilho roxo. Magia de restrição negra, ligação negra. Cordas escuras logo apareceram das páginas de seu grimório e se enrolaram no pescoço e na boca de Adrien. Assim que o envolveu, ele se retirou. Adrien imediatamente se levantou e foi arrancá-los, embora Yami puxasse as cordas enquanto olhava o raptor nos olhos antes de lhe dizer: amigo, uma perda é uma perda. Não reclame até chegarmos à capital. É uma fera, Yami. Nozel disse enquanto pegava Pris do chão enquanto segurava seu estilo de noiva depois de colocar o capuz de volta sobre a cabeça para esconder as orelhas. Não é como se ele entendesse você. É isso mesmo, fechaduras? Yami disse antes de puxar as cordas que conduziam Adrien na direção que ele queria que ele fosse, apesar de ele lutar. Uau, amigo. Acalme-se. Charlotte disse enquanto pegava a asta com sua própria magia, que era um conjunto de vinhas. Este com certeza foi um dia agitado. Primeiro esse garoto sem magia, depois a garota elfa humana que é a herdeira perdida. Eu me pergunto como o rei mago reagirá a isso? Não tenho certeza, mas sei que o assistente dele vai nos dar uma bronca. Yami disse enquanto dava uma tragada, embora fosse difícil, já que Adrien estava se debatendo. Ei, você não vê que estou tentando acender meu cigarro? Que então aí estão todos vocês. Os três capitães se viraram para ver que era Jack, pois ele carregava Yuma e Feodora, ambos inconscientes. Um estava por cima do ombro e o outro debaixo do braço, pois ambos pareciam estar cobertos de sujeira e hematomas. Capitão Jack! Charlotte gritou. Você fez. Kiki, relaxe, eu não os matei. Jack respondeu. Eu simplesmente os nocautei. Ele se virou para Feodora, que estava debaixo de seu braço, e disse: eu tenho que dizer, a garota gato aqui quase me deu uma corrida pelo meu dinheiro. E pensar que ela tem a habilidade de lutar contra um cavaleiro mágico do meu nível. Kiki, o reino diamante é outra coisa. Talvez eu devesse dividi-los também. Não mesmo. Yami disse a ele. Não demorou muito para que eles notassem pequenas criaturas aparecendo ao redor de Pris enquanto ela estava inconsciente nos braços de Nozel. O pequeno lemure leve pousou em seu ombro e o que parecia ser uma espécie de serpente com asas enrolada em seu pescoço, embora não para apertá-la, mas para confortá-la. Hamsters e furões parecidos com nuvens estavam sentados em seus joelhos e uma espécie de inseto parecido com o de uma borboleta, embora todo seu corpo brilhasse, estava sentado no topo de sua cabeça, assim como um sapo que parecia ter vapor saindo de sua boca e era um cor não natural de vermelho. Vir, Nozel disse, ajustando seu controle sobre ela. Vamos sair de cena e nos encontrar com os outros. Yami disse com um aceno de mão. Sim, sim. Me dê um segundo. Antes que ele pudesse ir na direção de seus companheiros e outros cavaleiros mágicos, ele percebeu que o grimório de Pris ainda estava no chão. Ele o pegou e examinou a página que ela havia virado, notando que a escrita não se parecia em nada com a língua do reino. Ele não pôde deixar de comentar. Que diabos é esse lixo? Não consigo nem entender. Jack logo gritou. Rei Yami, o que você está esperando descuidado? Yami gritou para ele enquanto ele fechava o grimório de Pris. Cale-ó, ou eu te mato. Adrien ainda puxou contra suas amarras, embora Yami o arrastasse enquanto dizia. Dê um descanso, sim? Você não vai se livrar disso tão cedo. Assim, os capitães os levaram embora enquanto os outros cavaleiros mágicos limpavam a bagunça. Karazu estava escondido debaixo da ponte enquanto testemunhava o que havia acontecido. Ele pulou na plataforma antes de se dirigir para a entrada do esgoto. Ele desfez algumas bandagens da mão esquerda antes de passar as mãos pelas barras. Quase num instante as barras se desfizeram. Enquanto reaplicava as bandagens, ele prosseguiu na escuridão. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.